Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jordani Lopes, diretor da J Soluções. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de uma série de podcasts que a gente vai fazer aqui do programa Histórias Empreendedoras. Estou aqui com o Thiago Moreira, nosso cliente, também uma história muito bonita aí para compartilhar com você sobre empreendedorismo. Então esse é um dos programas que a gente vai ter dentro do nosso podcast chamado JCast. Teremos muitos assuntos interessantes para ajudar você, que é dono de um pequeno negócio, a alavancar os seus resultados através do conhecimento, através de técnicas e histórias como o do Thiago, que eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muitas informações e poder aplicar dentro do seu negócio. Esse é o nosso objetivo, através do conteúdo, poder impactar mais vidas. E você que é empreendedor e que sabe o quanto você luta a batalha para manter o seu sonho de pé. Nós estamos juntos aqui nessa missão para te ajudar a encontrar soluções e ter mais resultados através do conhecimento e de algumas técnicas que a gente vai trazer aqui também e que você possa também se inspirar com as histórias lindas aí que o Thiago vai trazer do seu dia a dia, né? O campo de batalha, né? O tão suado campo de batalha. É. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai deixar também aqui na tela em algum lugar um QR Code que vai aparecer de vez em quando aqui no nosso podcast, onde você vai poder ter acesso, né, às redes sociais, tanto da Laesc, que é a empresa do Thiago, quanto aqui da J Soluções, para você conhecer mais os nossos serviços. Tá bem? Então vamos começar. Então é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de te receber aqui na J Soluções mais uma vez, Thiago. Eu também estou bastante lisonjeado de participar desse programa, porque para a gente assim é como um reconhecimento também do que a gente está fazendo do nosso dia a dia. Então, me sinto muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Que bom, e eu tenho certeza que vai ser um podcast com muito conteúdo aí, tu tem muita coisa para compartilhar, ensinar. Tu é um cara que está sempre buscando evoluir, crescer. Sim, claro, E, e a tudo ideia é faz essa. parte do nosso dia a dia, né? A gente está sempre buscando o amanhã melhor que hoje, o hoje melhor que ontem, sabe? Então, é o Muito nosso dia a bom. dia, sempre assim, né? Muito bom. E é no campo de batalha que as coisas acontecem, né? Então a Sim. gente tem certeza que ao longo da tua história aí tu tem muita coisa para nos contar. E também falar um pouquinho também da tua empresa, né? Dos teus sonhos, da onde tu quer chegar também, como tu está fazendo para atingir teus resultados. E aí eu tenho certeza que com isso a gente vai poder também ajudar as pessoas que Sim, estão ali assistindo, claro. a nós aí, estão dedicando tempo aí para aprender conosco. Vamos lá então, é um bate-papo mesmo, não é nada muito formal, aqui é um bate-papo mesmo para a gente poder compartilhar. Eu também vou trazer aqui algumas histórias também. A gente também, o Thiago é nosso cliente aí há um bom tempo já, né, Thiago? Já fazem 3 anos que a gente está nessa. Exatamente, 3 anos. passa rápido, 3 anos, Ah, né, cara? Caraca, e velho. a gente conseguiu dar um salto no desenvolvimento de crescimento bem positivo assim, durante esse tempo. Foi muito bom mesmo. E você pediu que o trabalho ele é uma via de duas mãos, né? Não é um trabalho que você faz sozinho, nem o cliente, nem nós ali como, digamos assim, fornecedores, né? A gente é uma equipe Sim, e o resultado ele é uma consequência daquilo que a gente planeja e executa, né? Então eu acredito muito também que o cliente ele vai ter mais resultados quando ele é compromissado com os seus próprios objetivos. Nosso papel nada mais é do que apoiar o cliente e trazer soluções, né, ideias para que aquilo seja colocado em prática, né? Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre essa questão do serviço e tudo, a gente está curioso aqui para saber, né, as pessoas também, né, como foi a tua história empreendedora, né, e como foi esses desafios que tu enfrentou ao longo do tempo aí. Conta um pouquinho desde que tu iniciou, qual era o teu sonho quando tu iniciou, se tu tá a caminho desse teu sonho. Conta um pouquinho para nós aí, Thiago. Jordani, a gente começou em 2017. Antes de 2017, tem uma breve história. A gente, te- 7 anos já, mais ou menos, a gente então. teve uma sociedade assim, num período ali de 2 anos. A gente iniciou esse projeto, né, da fábrica de uniformes. E eu não caracterizo como um total tempo perdido, assim, porque tudo o que a gente vive serve de base, alicerce para onde a gente Claro, está hoje. Então, sejam coisas positivas e negativas, elas fazem parte da nossa história para a gente estar onde a gente está hoje. perfeito. Então, naquele tempo a gente teve coisas boas e teve coisas ruins que ajudaram. Então, sozinho mesmo a partir de 2017, entendeu? Foi em 17 de outubro de 2017 quando a gente decidiu montar a Laesc. Foi, 17 do 10 de 17. é,
Um número aí, Foi né? número exato, né? Exato, né? Bem bacana o número. Foi bem difícil lá no momento, porque a gente tinha pouco recurso, uma estrutura limitada para trabalhar, uma carta de cliente quase nula, então foi mais no acreditando mesmo que podia dar certo do que com uma certeza, assim, sabe, de alguma coisa palpável mesmo. Foi mais na crença mesmo, assim, de vai dar Na certo. intuição, É, naquilo de entendeu? Então, tipo, eu alguma vou voz fazer interna porque dizendo vai. que ia dar certo, né? Porque tinha tudo assim para voltar para uma CLT, não menosprezando a CLT, mas eu Com digo certeza. num sentido assim de desistir do sonho de empreender. Quando a gente saiu da sociedade, a gente dividiu a estrutura, cliente, material, tudo e ficou uma coisa muito precária para todo mundo, né? Então era praticamente impossível de dar certo assim, mas a crença que ia dar certo era maior. É, Então, um ponto que tu trouxe aí fez eu lembrar de uma frase de Napoleão Hill que ele fala que se tu tem um sonho dentro de ti, se tu é capaz de sonhar, tu é capaz de realizar. Se exatamente. tem, está dentro da tua mente, do teu coração, aquele sonho, é porque tu já plantou dentro. Então, basta ter basta, né, seria a palavra forte, mas ter a coragem, a determinação e aguentar os processos difíceis para superar. E aí é onde muita gente acaba desistindo Sim, daquela voz interna que dizia que era para fazer e aqui que está dentro do teu coração e da mente, só que às vezes a pessoa não tem, às vezes a resiliência para superar as exatamente. dificuldades que só mudam o endereço, né, Thiago? Sim, todo mundo tem. Só muda o endereço. Indiferente da pessoa, do nicho que a pessoa trabalhe ou pessoal, a dificuldade ela vai aparecer em qualquer momento da vida, sabe? Então, se a pessoa não tem uma crença forte de que vai dar certo, de que é possível fazer aquilo ali, a mínima dificuldade Ela vai vai, desistir. vai interromper o processo, sabe? Então, lá no início a gente tinha, sabe, essa crença de que ia, então a minha esposa, Núbia, sempre teve muito presente, sabe, deu muita força e foi muito importante também lá no início, sabe, a minha sogra também trabalhou junto com a gente, a Nadir, sabe, e Que trabalha legal. ainda, são pessoas lá desde o início que fazem parte da construção e do processo, então acreditaram e botaram muita fé de que ia dar certo e nos momentos difíceis também estavam ali para dar aquele suporte que a gente sempre precisa, assim, da família, sabe, então nessa parte eu sou muito grato e sempre vou ser bastante É grato, né, importante por a elas. família acreditar junto, né? É, Porque se há uma energia, às vezes, não é nem negativa a palavra, mas quando as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama, não põem fé naquele se não sonho, participam daquilo ali, é, cara, é bah, muito complexo. Tu tem que fazer uma força muito mais, é, uma força muito maior, é, mais intensa, para que tu consiga superar aquela sim, falta de apoio, entre aspas, né, que se sim, diz assim, né? E como é importante a família tá é junto. muito, muito E importante, a maioria é fundamental. e a maioria das empresas começam na família, Na né? família, Começa é nessa um parte negócio familiar. familiar que começa, claro, depois empresas grandes vão se desenvolvendo tudo, mas no nosso nicho, que é o nicho bem regional, assim, a gente vê muito empresas, sabe, familiares, começam Sim. com um parente, daqui a pouco vai agregando um funcionário aqui ou ali e tal, e conseguem se desenvolver e prosperar, né? E aí, 17 de outubro de 2017 foi o start, né? Esse Foi o start. start. Por que tu lembra dessa data? O que teve nessa data, assim, que tu consegue lembrar que foi 17 de 10 de 2017? Tem algum ponto, Porque assim? porque para mim foi que nem eu disse, lá no início tinha sociedade e tal, e a gente teve bastante problemas, assim, sabe? Foram vários problemas e que a gente vinha acumulando e, sabe, e pesando aquilo. 2017, 17 Ah, de 10 de 2017, tu tinha um sócio. Ou é, foi depois que o sócio saiu? não, foi antes. O sócio era de 15, 15 de dezembro de 2015 que a gente Então, a começou, data 17 de 10 de 2017 é a data que tu que tava eu só, comecei sozinho. a solo com a tua família, Então, digamos assim. porque, Uma sabe, a nova gente vai, história, um vai novo. carregando a sociedade, aquilo ali, sabe, bah, bem. Então foi quando eu Então, consegui me libertar, assim, sabe? pois é, vamos pegar um gancho É, da questão da sociedade, porque eu vejo que é um grande desafio, né? pá, a sociedade é um É, casamento, né, é um cara? casamento, né? É um casamento. Não deu Que, certo, que a gente diz que só tem a parte ruim do casamento, né? Não tem é, a parte boa do a casamento, não tem, parte boa não não tem na tem. sociedade, né? Cara, bah, é Brincadeira difícil, à parte, mas é assim, difícil. tu teve essa experiência com sociedade, né? Se tu fosse dar uma dica para quem é sócio, eu tenho vontade de fazer uma sociedade, o que tu diria, os pontos que tu diria para tomar cuidado, que pontos tu deveria ter um alinhamento antes de começar para que evitasse algum tipo de problema e esse Sabe que até pouco tempo atrás, assim, claro, eu sempre tive uma opinião formada do que
que precisa para ter uma sociedade boa, mas há pouco tempo atrás eu também gosto de escutar bastante podcast e tal, e eu estava escutando aquele podcast O Sócio, Uhum. sabe? E até me esqueci o nome do pessoal que faz, mas o nome do podcast é O Sócio. Então eu assisti vários episódios assim que eles trazem várias pessoas e tal que têm sociedade, e às vezes sociedades com 30 pessoas, Sim. umas coisas gigantescas assim, sabe? E ali tudo eles desmembram, o que precisa para ter sociedade, coisa. E aí, sabe, eu consegui entender um pouco mais sabe, E conseguiu refletir lá atrás é, do que aconteceu. exatamente. Claro, a gente também tem que fazer uma meia-culpa, entendeu? Que na realidade lá no início a gente tem um sonho, tem aquela euforia, aquele êxtase, assim, vamos montar um negócio, vamos fazer um negócio, vamos fazer isso e aquilo, só que sem nenhum preparo, entendeu? Não tem um preparo, não tem um sentar e vamos botar no papel sabe? Um alinhamento de expectativa, Sabe? nada. É uma coisa assim que a gente simplesmente senta e, Uhul, vamos vamos lá, fazer, vamos dar tu e faz isso, eu faço aquilo, a gente arregaça as mangas e vai, vamos entendeu? trabalhar que E no vai dar final tudo do mês a certo. gente divide o que tem lá. É. Então, é uma coisa assim... Pega o salto na conta lá e Isso eu digo para fiquei. pessoas não fazer, entendeu? Não façam, entendeu? Não faz isso porque vai dar errado. Não Mais tem, cedo ou mais tarde. não vai- tem chance de dar certo, vai dar errado. No momento ou outro vai dar errado. Tem que estar tudo alinhado, entendeu? Tudo no papel, sabe? Tarefa. Uma coisa muito importante é conhecer a pessoa, entendeu? Os valores da pessoa, né? Porque exatamente, é conhecer a pessoa com quem tá te envolvendo, porque é como fosse realmente um casamento. Então tu tem que saber o que aquela pessoa tem Os na ideais cabeça. da pessoa, Tem que saber se o aquela pessoa está propósito. disposta a crescer, se aquela pessoa está disposta a evoluir, se aquela pessoa está disposta a se sacrificar, entendeu? Porque o empreendedorismo ele vai cobrar, Vai. entendeu? Ele vai cobrar sacrifício, suor, tarde, hora extra, final Abrir de mão semana. de coisas Então tu que. tem que saber se aquela pessoa está disposta, sabe? Talvez com os teus valores ou até mais, entendeu? A sociedade ela não é só simplesmente o que contempla ali O trabalho. o técnico, Aham. entendeu? Aquela parte técnica, ele vai fazer o que eu não sei fazer, tá, mas quando vê o cara não tem escrúpulos nenhum, não tem valores nenhum, sabe? Daqui a pouco vai estar desviando alguma coisa, Aham. sabe? Então tem que saber quem é a pessoa, sabe? Conhecer a pessoa e se identificar com a pessoa, sabe? É uma coisa extremamente difícil, assim, sabe? Sim. E que se eu indicasse para alguém hoje abrir uma sociedade que conhecesse muito bem a pessoa que tá, sabe? Não simplesmente assim a euforia, a amizade, E eu às vezes conheço. acontece, Thiago, as pessoas têm a tendência a acreditar que conhece a pessoa, porque eu sou amigo dessa Eu sou pessoa há muitos amigo há anos, muitos anos. eu conheço, a gente se dá super bem, a gente nunca brigou, É, né? esse é o Escuta muito- problema. E aí abre a sociedade e acaba a amizade, enfim. Acaba a amizade, Porque acaba às vezes a gente não. Tem um ditado que fala que a gente conhece a pessoa quando a gente dá poder pra ela, dinheiro, tu acaba conhecendo quem as pessoas são, né? Exatamente. De certa forma, isso tem um fundo de verdade, né? Eu não Sim. gosto muito dessas coisas assim, que é assim, sempre será. Mas isso faz sentido. Então, eu concordo muito contigo, trouxe um ponto fantástico aí, que é essa questão acima de tudo, conhecer a pessoa, realmente Sim. o perfil comportamental da pessoa, É, qual é a intenção que ela tem na sociedade, né? Aonde ela quer chegar, e ele está alinhado às sim. expectativas com o outro sócio, Porque né? muita gente foca muito na questão técnica A ali, maioria. e no que, eu preciso de uma pessoa, bom, eu não sei, sei lá, eu vou fazer um lanche. Eu sei fazer o lanche, mas eu não sei atender lá na frente lá e vender. Vou pegar um cara que me ajude a fazer aquilo lá. Tá errado. Tá errado, sabe? Porque tu pode pagar uma pessoa para fazer aquilo ali depois, né? boa. Tu precisa de uma pessoa para te ajudar a crescer, desenvolver, pensar junto contigo, assumir responsabilidade junto contigo, sabe? Uma pessoa para fazer uma tarefa, tu contrata, entendeu? Depois tu contrata, assim como a gente tem vários lá agora, lá Sim. fazendo tarefa. Então, sabe? Então, eu não tenho mais sócio hoje, mas em compensação aí tem vários funcionários e todo mundo se ajuda, é uma coisa, sabe? Então, É uma cultura organizacional. Isso vem um pouco também a calhar na questão da parte do RH, digamos assim, da gestão de pessoas, né? sim. Que é a parte da cultura, porque às vezes dois sócios, a gente trabalha aqui, atende empresas que têm sociedade, e quando a gente, por exemplo, vai implantar um código de cultura numa empresa que tem sociedade, às vezes é bem mais complexo, porque são duas cabeças que têm, por exemplo, perfis diferentes e visões diferentes de mundo, e visões do que é certo e errado dentro das empresas. Então, a gente tem que fazer aquele alinhamento primeiro com aquela dupla, digamos assim, ou as demais, para que encontre realmente a cultura que quer, para poder transmitir para os funcionários. Daqui a pouco Sim. o Thiago tá compartilhando com a equipe uma coisa e o sócio está compartilhando outra. Então, E aí os funcionários ficam sem saber quem é que vão seguir o quê. Exatamente. E aí a gente reclama, o funcionário não tem engajamento, o funcionário não está participativo,
funcionário não entrega mais que o que combinado, o funcionário não tem pensamento de dono, que a gente escuta muito Sim, isso, né? Mas daqui a pouco nem os donos conseguem ter esse alinhamento interno entre eles para poder comunicar para o restante da equipe uma mesma linguagem. Transparecer aquilo, Transparecer, porque existe essas diferenças que não foram alinhadas no início e nem depois, né? Não, aí... Por exemplo, mais uma dica, né? A pessoa já é sócio, né? Já tem uma sociedade. Não tem como agora, por exemplo, recomeçar do zero, mas tem como realinhar os processos, Sim. né? Muita gente pergunta para mim assim, quando é que é o melhor momento de realinhar as coisas, tipo, de definir algumas coisas? É no início ou depois? Não, o melhor no início, mas já que no início não volta, Sim, o quanto antes parar e sentar e dizer, exemplo sei lá, de um projeto, de um plano de negócios. Quando é que é o bom fazer? No início, mas tem que fazer. Tá andando, exatamente. tem que fazer. O melhor momento é agora. Tem que ter alguma ideia para onde tu está indo. Exatamente. Tá Muita gente deixa para fazer um planejamento estratégico mesmo. Estamos em agosto. Vou deixar para quando virar o ano a gente fazer, porque agora já está acabando o ano mesmo. Não, se não foi feito, então o melhor momento de fazer é agora, né? Então, essa questão da sociedade, cara, eu peguei esse gancho aí porque eu acredito que as pessoas estão nos assistindo aqui. Não, e certamente deve ter sócios também que ficam pensando assim, mas não é bem assim. Então, a minha ideia não é demonizar a sociedade, sabe? Pelo contrário, a partir do momento em que as pessoas têm isso que a gente falou, que se conhecem, putz, isso deve funcionar com uma beleza, assim, sabe? E eu tenho a crença que, sabe, tem sociedades assim, sabe? Só que esse é um processo bem difícil, entendeu? Então, foi o que tu me perguntou no início, qual é a dica que tu dá para a pessoa que quer fazer? Façam isso, conheçam as pessoas, sabe? Vai dar certo, entendeu? Da maneira certa, adequada, com paciência, sabe? E quem já tá na sociedade é que nem num relacionamento, né? Vamos lavar a roupa suja, digamos assim, vamos colocar na mesa os pontos e vamos procurar realinhar, né? E porque o que mais é importante também dentro da sociedade é não colocar os interesses pessoais à frente a vaidade. o CPF na frente do CNPJ, né? Porque quando as pessoas colocam os interesses, né, como dizia o Brizola, né, os interesses, né, que a gente fala, né, os interesses pessoais na frente dos interesses da empresa, começa a gerar problema, né? Também outro ponto também que tem sociedade que é para ficar atento é ter esse controle financeiro, né? Porque às vezes eu vi muito também casos de um sócio reclamar do outro, que eu trabalho mais que o outro, a gente ganha a mesma coisa. As pessoas confundem participação de lucro com prolabore. Sim. Que aí eu vejo também que, assim como no relacionamento pessoal, a parte financeira afeta muito, essa parte financeira também afeta muito a parte da sociedade, né? Porque se não está bem alinhado as expectativas, por exemplo, de diferença de prolabore e de sociedade, de participação de lucros... Tem que estar no preto e no branco. As pessoas, eu trabalho mais, eu venho para a empresa às 7 e vou embora às 11. Aí, tipo, meu sócio ele vem às 8 e vai embora às 5. Eu tenho que ganhar mais porque eu fico mais tempo na empresa, mas talvez tu fica porque tu não tá ali desenvolvendo, tu fica porque tu gosta, ou tu não tem uma outra... Entende? Então aí, se não ficar bem alinhado... Ou até mesmo, daqui a pouco, a tua participação ali, por exemplo, no operacional, daqui a pouco o teu operacional é um pouco mais simples e sabe... E não agrega tanto valor no produto como o operacional que o teu sócio vai fazer. Então é o prolabore que ele vai ter um pouco mais, ele tem que ser recompensado com aquela mão de obra porque é diferente, entendeu? Exatamente. Então são coisas assim que tem que ser tudo bem esclarecidas lá no início. E que momento tu entendeu qual é a diferença da prolabore para participação de lucros? Assim, que momento tu conseguiu entender que existia essa diferença dentro da tua história, assim? A partir do momento em que a gente senta e precisa entender que a gente precisa ter um salário, entendeu? Tem que ter um salário. Não é só simplesmente assim a gente achar que... Eu sou dono e eu faço o que eu quero com dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro, eu tô rico, então não, o faturamento lá é meu. Não, a gente tem aquele salário, o operacional, eu participo do operacional, tem que ser recompensado por aquilo ali, eu tô, sabe... Na gestão. Então, sabe, aquilo ali é o salário, entendeu? O que sobra para depois, o que vai, tudo são coisas que vão ser definidas lá no final do ano, sabe? Boa. Não é no mensal, isso, né? Então, para quem está nos assistindo, né, ainda não entende muito bem essa questão, e tem a sociedade, ainda o problema é maior ainda, né? Sim, porque imagina, são mais pessoas. São mais pessoas, né?
Então, Prolabore é o teu salário que tu tira da empresa de acordo com as tuas atividades. Pensa assim, se eu não fizesse essa atividade e tivesse que colocar alguém no meu lugar, quanto que eu pagaria para essa pessoa fazer o que eu Exatamente. faço? Se tu faz mais de uma atividade, por exemplo, geralmente acontece isso, tu soma-se as atividades desde que tu consiga entregar os resultados, né? Muitas vezes as empresas não crescem porque o dono começa a centralizar tudo e não querer pagar salário para as pessoas e a empresa não cresce porque não dá conta de tudo, Não delega. né? Então, mas o Prolabore é isso. É o quanto tu deve ganhar, é o quanto tu exerce de função na empresa. E a participação de resultado é de acordo com o percentual que tu tem. Se tem uma sociedade onde tu tem 50%, tu só tem 50%, ao final de um período, seja 3 meses, 6 meses ou um ano, tu define isso antecipadamente Exatamente. e avalia o resultado que deu, e aí, dentro desse valor, tu tem 50% de direito e o sócio tem 50%. Não do 100% do lucro. Porque empresas organizadas tiram um terço do lucro, olha só, um terço do lucro, para a participação de resultado. Os outros 2 terços tu usa para reinvestimento na empresa ou para capital de giro, né? Sim. Ou também, quiçá, por mais organizado ainda, participação de resultado para os funcionários da empresa, né? Uma parte daqueles 5%, 10%, enfim, a gente define isso numa reunião estratégica de gestão. Então é muito importante numa sociedade definir esse tipo de coisa. Se eu sei que 33% do lucro de um período é dividido entre os sócios, se eu tenho 50%, eu tenho 50% e vai cair para minha conta pessoa física CPF, 50% do lucro dos 33% do 100%. Então, tem mais esse detalhe importante também. E o Prolabore é de acordo com as atividades. Quando fica bem alinhado no início, muitos problemas se resolvem por aí. Eles já não nascem, entendeu? Grandes problemas não vai nascer, né? Já não nascem. O que pode Porque, depois acontecer alguns alinhamentos de ah, conduta, alguns alinhamentos de sim, comportamento. E aí tu tem que tratar como tu trata com os colaboradores, né? Mas eu acredito que a parte financeira, assim como é nos relacionamentos, é, na sociedade é o que mais impacta, porque aí sempre dá aquele sentimento se eu tô trabalhando mais com o outro, e aí como é que fica? Aí um vai lá e saca mais dinheiro que o outro na sim, empresa e vira uma bagunça, né? é bem difícil de lidar. Mas voltando lá nas histórias que eu peguei o gancho da Voltando. sociedade, porque é uma coisa muito importante de tratar nos Não, podcasts. sociedade, bom, dava um programa só para isso, Dava, né? acho que dá para ter exatamente um programa, Dava um não só um programa, não, episódio, um uma série programa de episódios falando só para tratar da da sociedade, sociedade, vários porque nuances tem aí, né? muito assunto nisso, né? Muito assunto. Mas aí, continuando, a gente, aí, lá em 2017, então, o que marcou para mim aquela data foi quando eu consegui a separação, né? Então, tipo, Aham. né, sair da sociedade, agora a decisão Foi um marco, então, essa é, data para ti. então a decisão é minha, a partir do momento e não por ego, não por, sabe, porque agora eu decido, não, mas é porque acreditar que aquilo que eu fosse fazer Uma virada de chave. dependia de mim, entendeu? Vai depender das minhas ações, sabe? Então, por isso que essa data me marca, entendeu? Então, eu tenho Bacana. ela bem clara, assim, e bem, né, não me esqueço. Muito bom. E foi um ponto importante, porque aí tu olhou assim, agora eu comigo mesmo, É, digamos, com a minha entendeu? família. Depende de mim, O entendeu? sucesso ou fracasso vai Tá na minha depender, conta. tá no É, peito ali, né? Tá na raça, né? Legal. exatamente. E dali em diante, assim, de 17, aí tá aí 3 anos antes da pandemia, né? Que tenho certeza que tu vai ter histórias para contar da pandemia. Tem. Mas assim, antes da pandemia, assim, quais foram então, como é que a empresa foi se dando, assim, que pontos tu acredita que tu teve sucesso? E pontos tu, digamos assim, não digo falhou, mas que tu aprendeu com Sim. um processo de melhoria? Lá no início, a gente foi trabalhar num espaço bem reduzido, assim, quando a gente saiu da sociedade, e foi bem difícil porque, como eu te disse, então a gente tinha uma cartela de cliente quase nula, então a gente teve que garimpar muito, assim, sabe? Então, brigar por preço, sabe? Aquela coisa toda, assim, que é bem difícil no início de quem tá começando, sabe? Então, eu não tenho nome, eu Uhum. sou um esquecido, né? Sim. Eu sou um desconhecido, então a Aham. gente tá buscando o nosso Começar espaço. do zero mesmo. Do zero. Então isso né? Porque o sócio ainda ficou com o nome, ficou com a palavra Ah, parte. entendi. Tu começou Eu saí do zero. Vê que Ah, legal, né? entendi. Caraca. Então, E Isso eu não aí, sabia, não, viu? o A sócio ficou com o nome. gente vai conhecendo também A algumas gente coisas deixa, na, né? A gente deixa, não vamos brigar por isso. Aí, vamos fazer, né? A gente foi atrás e tudo. E uma coisa que, sabe, que poderia ter sido diferente lá no início, assim, apesar, porque foi um pouco espaço de tempo, assim, eu teria buscado uma especialização, alguma coisa, ou um conhecimento até que a gente teve posteriormente depois,
Porque lá a gente foi muito no seco, assim, naquela ansiedade, ou talvez até pela pressão de ter que ter o resultado, tem que ter o que levar Sim, para casa, sim. entendeu? Mas a gente foi cru, entendeu? Foi cru, assim, sem conhecimento de gestão, conhecimento de nada, assim, Só com conhecimento técnico conhecimento técnico, em saber simplesmente isso. fazer essas lindas camisetas que depois a É, gente vai mostrar para vocês aqui. só. Agora, como, sabe, isso que tu falou da questão do quanto entra, quanto sai, o que fica pra mim, a gente não. É uma coisa que eu queria ter feito lá no início, entendeu? E que com a cabeça que eu tenho hoje, certamente eu faria diferente, claro, mas é que nem eu disse, tudo faz parte do processo Só está com do a que. cabeça de hoje devido É, às circunstâncias do exatamente. passado, né? Mas são coisas que eu indico para quem tem ideia de montar um negócio hoje, é buscar. Encurtar Buscar esse tempo, né? conhecimento, sabe? Vai encurtar muito o tempo, sabe? E o desgaste da pessoa, entendeu? Busca um pouco mais de conhecimento, sabe? Busca pessoas que vão te Ótimo. ajudar, entendeu? Que estão dispostas a te dar um auxílio, sabe? Porque isso vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença, assim, e vai evitar que tu quebre ali na frente, ou passe muito trabalho, ou que passe uma idade média, sabe, na tua jornada, porque é um tempo morto ali, sabe, que tu não Sim. cresce, não fica aquele platô, sabe, então um pouco mais de conhecimento lá na frente, lá no Sim. início, lá pode parecer inútil, mas depois vai ter bastante Sabe diferença, né? Eu que. faria isso Aham. hoje, né? Sabe, tu falando agora também me despertou um pensamento aqui. Eu já tinha isso na minha mente, agora tu falando, me veio muito claro que eu tenho que compartilhar aqui. E a J Soluções, que é a nossa empresa, ela trabalha finanças, ela trabalha várias etapas dentro de uma empresa, vários setores dentro de uma empresa, né? Mas acho que um dos principais objetivos nossos é não deixar o dono se sentir sozinho, Sim, concorda? Então a gente faz tipo de um papel indiretamente de sócio, só que a gente não é sim, sócio. Porque às vezes a pessoa busca a sociedade porque ela se sente muito sozinha. sim. A É, tomada de decisão sozinha é é muito porque difícil eu tomar nunca decisão. esqueço o tempo que eu trabalhei uma instituição financeira. Um gerente me disse assim: Jordani, o dia que tu for líder, tu será, não sei se vai ser aqui nessa instituição ou em outro lugar, tu vai ver que o cargo que eu estou hoje é um cargo muito solitário. Eu nunca mais esqueci disso, né? E Realmente. aí eu fiquei, cara, aí cada vez mais eu tenho essa frase marcou muito na minha mente, assim, que eu não esqueci, e faz total sentido. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente se sente muito solitário. Por mais que tu tenha Sim. o apoio da tua esposa, né, da tua família, é muito complexo. Se tu chegar e ter que descarregar em casa, É, nossa senhora. e outra, pode gerar, às vezes, problemas Ah, emocionais, enfim. Então, nós temos um papel também muito importante nessa figura de alguém que a pessoa pode contar, sim. alguém que a pessoa pode compartilhar, pode desabafar, que muitas vezes a gente faz sessões muito mais Sim, terapêuticas, digamos assim, mas né? quantas vezes né? eu já te chamei ali e digo, ó, bah, tá acontecendo isso, o que que tu faria, o que que tu me indica e coisa, sabe? Então tomar uma atitude precipitada, cabeça É, quente, né? exatamente. Então, Então, sabe, a gente às vezes evita de criar problemas assim, porque a gente sabe, conversa ali que tem com pede quem mais, contar, né? sabe? Então isso faz total diferença, assim, sabe? E Faz muita aí, diferença. porque às vezes as pessoas buscam na sociedade isso. E Ah, muitas vezes não tem na sociedade, porque às vezes começa a gerar interesses sim, emocionais porque às vezes o ali. sócio ele não vai executar esse papel, entendeu? Ou ele vai puxar para baixo, junto, tu tá puxando, tu tá fazendo um papel errado. O sócio ou ele vai fazer errado junto contigo, ou ele vai Porque sair aí tá fora. dentro do olho do furacão. E Entendeu? não consegue. Exatamente, ele não consegue enxergar o problema, sabe, de uma maneira imparcial, sabe? Então, é difícil a Legal. sociedade Então a nesse gente tem sentido, né? nós temos essa capacidade e essa intenção também de mostrar pro cliente, né, que ele não está sozinho. Ele tem Sim. não Ah, só a minha figura aqui, mas toda uma equipe por trás para auxiliar nesse ponto, para que ele não tome as decisões, às vezes, precipitadas, ou e tem alguém que ele possa consultar. E aí, claro, sim, sempre a decisão exatamente. do dono da empresa, mas ele tem como se fosse um conselho Bah, ali para poder, eu não estou sozinho, isso faz muita diferença. eu tenho alguém que pode, que a gente não é dono da verdade, a gente, Deus o livre, a gente não sabe tudo, né? Mas pela experiência que a gente passa, pelas vivências de outros clientes, a gente tem essa possibilidade de ajudar, a gente fica muito feliz. E tu falando aqui, eu pensando que às vezes a sociedade, as pessoas buscam a sociedade, tá só na empresa e diz, pá, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer a empresa crescer. Aí pensa o quê? Uma sociedade. Ah, E aí vai lá e pega, né, qualquer pessoa lá que entende que pode ajudar pela parte técnica e não consulta a sim, parte
que mais importante que é a parte da questão pessoal ali, da questão dos Sim. valores, das intenções da pessoa e tal. E aí elas acabam metendo o pé pelas mãos e aí o negócio tende A fracassar. em vez de gerar um beija-flor, acaba gerando um morcego, como se diz, né? Então a gente tem também esse papel, né? Não só nós, mas enfim, outras pessoas que trabalham com isso, enfim, né? Mas é um papel muito importante dentro de um contexto que não é técnico, né? A coisa é muito mais, às vezes, emocional. É uma coisa, do quase. que... Eu esse tempo eu até estava conversando com a minha esposa, eu digo, sabe, a Jota tem quase um papel psicológico, assim, ó, sabe? Ajuda no psicológico da pessoa, porque só pelo simples fato de tu poder, sabe, que nem, sabe, todo dia, às vezes, eu tenho alguma coisa, chamo o Lucas, ou chama tu, sabe, então, tem outras pessoas também na tua equipe dando suporte, conversando com a... Pô, isso ajuda um monte, assim, preocupadas em fazer a empresa crescer. é Que quase uma equipe que a gente tem junto da gente, assim, que sabe que o empreendedor comum, normal, não tem. Às vezes está lá na sala dele, lá resolvendo problema e com a cabeça, sabe, girando e o que eu vou fazer daqui, sabe? Então, Então acaba tomando decisões precipitadas ou não digo tão certas porque ele não conseguiu. Tá no olho do furacão, né? Eu sempre digo, às vezes a gente quer sair, quer enxergar o melhor do problema, sai do problema e olha em outro aspecto, né? Sai, o famoso 6 segundos, né? Vai lá e tira da cabeça aquele problema, que às vezes resolver o problema é não agir no problema. Às vezes tu precisa só respirar e não tomar nenhuma decisão. E às vezes a gente acaba não tendo com quem conversar, ou leva para casa, ou fala com um amigo. Sim. E às vezes são indicações que nem sempre não é as ideais, porque tem às vezes um cunho emocional ali junto, né? Sim, tem uma questão emocional e acaba que o emocional acaba travando uma resposta mais racional e mais técnica, né? Porque a gente sempre digo para a equipe, e eu sempre estou lembrando, a gente não pode ser esponja, tem que ser corrente, né? Porque, por exemplo, a lei do salva-vida, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Que o salva-vida entra na água para salvar outra pessoa, a primeira vida que tem que salvar é a dele, porque se ele se afoga junto, os dois morrem. Sim. Então, quando o cliente traz um problema, a gente não pode entrar no problema e se abraçar e chorar com o cliente no problema ou potencializar o problema. Tem que levar o cliente para a solução. Qual é a solução naquele caso ali do salva-vida? Tirar o cliente do afogamento da água, mas tu tem que estar vivo para isso, né? Sim, agora, se tu mergulha junto e tu te afoga, os dois acabam morrendo. E isso serve para o empreendedor. Exatamente. Tem que estar bem, tem que estar com a cabeça boa para poder, sabe, desenvolver o trabalho. Se não tiver, se tiver com a cabeça, sabe, pensando demais, assim, a coisa dificulta bastante. Exatamente. Às vezes a solução é não pensar no problema. Parece loucura isso. Mas se você estava passando por um problema, desliga o problema. Usa o cérebro para outra coisa. Eu te garanto que aquele problema ali, na verdade, nem era problema. E perdeu Nem era tão grande. Porque tu potencializa no cérebro, né? E aqui começa a gerar nem às vezes tu vai lá e faz outra coisa, resolve, ou busca, conversa com alguém, ou foca em outra coisa que o problema ele acaba saindo do giro da mente, né? Mas que massa, muito bom, são assuntos bem interessantes que a gente fala aqui. Muita gente poderia estar iniciando assim, vou assistir lá o podcast da Jota, vamos falar de finanças, números, planilhas, a coisa toda. A gente vai falar. Exatamente. Porque isso a gente já vê o dia todo. Exatamente, né? Então, e também a gente acaba mais lendo o número do que fazendo o número, né? Porque o número serve para ser lido, né? E os resultados, ele não está no número em si, ele está nas ações que a gente faz. E as questões emocionais afetam muito as tomadas de decisões, que, consequentemente, o número ele é o resultado. O número é o resultado de um processo, de um comportamento, de uma identidade que tu está criando, sabe? Do esforço. Entendeu? Então é de um coletivo todo, assim, sabe? Ele é o número é o resultado, entendeu? O trabalho está sendo bem feito, está sendo executado, sabe? Os processos estão sendo... E o número não mente, né, Thiago? O número ele é resultado. E o número não mente. Ele é uma consequência, entendeu? Não adianta eu ir lá buscar o número, e se o processo está errado, sabe? Se eu não dou bom dia para o meu funcionário, sabe? Se eu não... Sabe? Então, tudo sabe? É um conjunto de ações que resultam no número, sabe? Exatamente. O número tá lá no final. Tem pessoas, às vezes, que buscam na frente aqui, esquece todo o resto. Esquece o meio e só foca no final. Só que o meio é o caminho para chegar no
no resultado final, né? Aí isso a gente, isso é assim, são coisas que lá no início, que nem eu te disse, lá no início eu soubesse de coisas assim antes, entendeu? Se eu tivesse encurtado esse processo, estudado um pouquinho mais, escutado um pouco mais as pessoas que entendem, sabe? E, sabe, teriam me encurtado bastante, entendeu? Teria Tu me acredita que abreviado, né? que o ego que nós todos temos, né? A gente é um ser emocional e a gente acaba desenvolvendo a nossa personalidade, que a nossa personalidade tem vários egos, né? Sim. E o ego nos bloqueia e nos limita em muitas coisas, né? Também tu acredita que o ego muitas vezes atrapalha na tomar decisões de quem está à frente das empresas, Com certeza. né? Muito. Aquela questão assim de dizer, eu não Demais. preciso de ajuda porque eu Ah, sei fazer tudo sozinho, né? demais. Não vou contratar porque não, eu consigo, eu faço aquilo lá, sabe? Às vezes tu tá. Ou não vou delegar isso aqui para a pessoa fazer porque eu faço melhor que a pessoa, Porque ele não é então ele capaz, não é capaz. entendeu? Ele não vai ser capaz de fazer isso aqui, vou fazer eu, sabe? Então, e eu digo isso porque eu fazia isso, entendeu? E eu conversava contigo, dizia, como é que eu vou fazer isso e tal? Não, delega, contrata, sabe? Então, às vezes a gente vai se fechando para determinadas coisas e tem aquela crença de que, sabe, não, é Ou até assim, sabe? possíveis traumas do passado, de problemas que aconteceram e Então, fica. Ou ouviu pessoas falando que não, não é, contrato não dá certo, porque as não. pessoas não querem trabalhar. Contratar um monte de gente vai dar problema, sabe? Então, sempre tem aquela, digo, mas não quer dizer que, né, que tu teve problemas que eu vou ter problemas, Exatamente. entendeu? São coisas diferentes, né? Então, a gente vai ajustando esse processo conforme passa o tempo, assim, sabe? Então, eu tinha muito esse ego, assim, de achar que, sabe, que, vou resolver sozinho, não preciso da ajuda, sabe? Então, e certamente em pequenas ações às vezes a gente tem, entendeu? Todo mundo acredita que tem Sim, em alguma todos nós ponta, temos, né, mas desenvolver. a gente tem que tentar minimizar isso, sabe? Tirar um pouco disso, assim, E o para não. processo de desenvolvimento ele está muito na consciência daquilo É, que tu tem. exatamente. Tu saber que aquilo está acontecendo É, já é uma é o vitória, primeiro já é passo um passo. pro. É tu enxergar aquilo ali, tu enxergar que aquilo que tu está fazendo é errado e que tu precisa. Não vai mudar agora. Não vou mudar tudo. Entendeu? Não vou mudar agora e nem vou mudar tudo de uma vez só. Mas tu enxergar que aquilo que tu tá fazendo tá equivocado e tu saber que tu precisa mudar aquilo Reconhecer, né? ali já é um avanço, entendeu? Então, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, depois de amanhã. Então, é um processo de evolução, Massa. assim, que todo mundo, sabe, pode Perfeito. fazer, né? Falou tudo. É um processo Ah, e nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo. as pessoas às vezes se Querem tudo da anseiam noite pro aquela ra. coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo agora. Tipo, não, cara, calma, E a mente sabe? muito acelerada, com É, muitas ideias, você não consegue botar nem 10% em é, prática e aí se então, frustram e acabam, às vezes, não indo até o fim das coisas, né? Então isso tem muito a ver também com a questão do ego, né? sim, Exatamente, de querer abraçar tudo e eu faço tudo ah, sozinho, as pessoas não. Então eu vou trabalhar aqui, eu vou crescer até esse certo ponto aqui, porque tu sozinho tu vai só até a esquina, né? Em conjunto tu vai muito mais longe, né? sim, Então é sabe, esse então, trabalho. Então quem está nos assistindo, então um outro ponto que é esse, né? De olhar assim e também acreditar nas pessoas, né? Porque sim, é um processo acredita, de entendeu? acreditar, né? Dá um voto de confiança pra pessoa, entendeu? A pessoa pode te ajudar naquilo ali, seja o funcionário, ou, sei lá, A ou linha, consultor, dar alguém. feedback, A né? pessoa pode te ajudar, o feedback que ela te deu é um feedback construtivo, aceita, entendeu? Pô, não é construtivo, não gostou, não bate boca, põe no lixo, sabe? Sim, Não fala nada. Então, sabe, vai, sabe, aceitando um pouco mais, assim, do conselho das pessoas que podem te ajudar, sabe? Então, não se fechar totalmente, assim, e achar que vai resolver tudo sozinho, porque não vai. exatamente. Isso é utopia, sabe? Não tem como, cara, não tem como. Perfeito. E às vezes acontece, às vezes, a grande maioria das situações, as pessoas se fecham Ah, por acreditar que já aconteceu, por exemplo, talvez a questão da sociedade não ter dado certo lá atrás, talvez isso gerou um pouco em ti, é, até tu se certamente, abrir, dizer, não, agora, já que deu errado, não posso, né, eu confiar que eu certamente. vou conseguir me dar bem com outra pessoa e tal no trabalho, então eu vou me fechar aqui, eu vou fazer e eu vou fazer dar certo. E aquilo Sim. ali, ao mesmo tempo, te deu uma força para sair do zero e recomeçar com muita garra, mas ao mesmo tempo aquilo ali logo na frente gerou um problema que tu teve que resolver Sim. consequentemente, né? Hoje a gente consegue, sabe, por isso que eu digo, é, sabe, se as pessoas conseguem, sabe, tomar um pouco desse discernimento, assim, e aceitar um pouco mais do conselho, assim, sabe,
estude um pouco mais, sabe? Ouçam as pessoas que entendem um pouco mais que tu, não é feio, entendeu? Não é feio tu saber menos que o outro, porque o outro está mais preparado, entende mais, estudou mais, se capacitou mais, investiu mais no conhecimento. Então, tipo, aceita aquilo ali como, sabe, uma ajuda divina, assim, sabe? Exatamente. Porque, cara, se aquela pessoa tá ali te dizendo uma coisa que é uma coisa certa e que vai te ajudar, sabe? Não é por acaso, entendeu? É pra ti aquilo ali, entendeu? É pra Exatamente. ti, não joga fora, entendeu? Então, e muitas vezes a gente se fecha e bota tudo Vou pra. resolver sozinho, deixa comigo, o Ah, super-herói, né? eu já fiz isso, É. sabe? Então, Quem aqui, né? poxa vida, Quem que não está assistindo já é, não tenha passado por uma história dessas, é né? bem Que difícil. bacana. Então, a gente está muito feliz de estar recebendo aqui o Thiago. A gente tem certeza que esses assuntos estão sendo muito relevantes para as pessoas. E aí, conta mais um pouco aí dessa história de 2017. Eu fiquei com 17 do 10 É, de 2017 na mente aqui, né? Porque eu sou muito também desses números, né? Um exemplo aqui, a minha filha nasceu dia 13 de janeiro de 2014, às 13h13. Então, eu não, acredito aí, muito que muito na questão aí ficou do número, né? Do número, porque o número o ele Zagalo. é o Zagalo, ela é mais fã do 13 do que o Ah, Zagalo, né? ah, Então, mas assim, isso é legal. Isso tem uma questão técnica que chama de ritual de passagem, né? Essas datas, assim, essas questões sim, um marco de um fim de um ciclo, ah, início de outro, né? Então, os rituais de passagem, eles são importantes. Então, você que está nos assistindo e quer transformar a sua empresa, mudar o seu negócio, crie um ritual de passagem, crie um marco, como, por exemplo, o sim, Thiago tem aqui o do 17 do 10, né? Que data é importante na sua empresa e comemore essa data sim, como aniversário, nossa, nessa data aqui eu superei tal coisa. Isso vai fortalecer, né? E quando tu sim, lembrar do 17, eu garanto que esse ano, agora 17 de 10 de 2024, né? Agora nossa equipe toda aqui já sabe dessa data, nós vamos fazer alguma coisa aí, né? vamos, Para vamos. comemorar junto essa questão da data, né? Porque se nós olharmos no CNPJ, talvez não vai ser 17 de 10 de 2024. 17 do 10, Então, 17 do 10, perfeito, no porque às vezes dia. tem igual tem pessoas que têm uma data muito Não, marcante ali eu tomei a e decisão, já, já não, botou o hora, CNPJ. é que nem tem aquele, acho que foi até tu que me falou, sabe, contrata devagar e demite rápido, é Aham, assim, boa. então, quando eu tomei a decisão de que a gente, sabe, de manhã já, sabe, Sabe que resolvi o problema, de tarde já uma, cheguei em casa, já fiz meu CNPJ e digo, tá aqui, vou trabalhar, sabe vou umas fazer. coisas que tu tem, umas características positivas, assim, tuas, de várias que tu tem, é essa tua esse poder de tomar decisão e agir. Ah, Porque eu tenho vários clientes que a gente atende, né? E o cliente às vezes demora, às vezes ele sabe que precisa fazer, só que alguma coisa trava ele e ele não põe em prática aquilo. E fica procrastinando e vamos ver, e aquilo vai se passando, passa uma outra semana, a gente cobra o cliente aí, e eu vejo que o teu resultado também, né, é graças a esse teu poder que tu tem, assim, tipo, cara, vamos fazer, tipo, é, vamos lá. tem que fazer, tem que E fazer. sai daqui dessa reunião decidido, eu vejo que tu sai daqui dessa reunião convicto, assim, e acreditando que vai dar Sim, certo. pô. Às vezes eu E chego lá chegar na lá, loja, lá, eu digo, ó, Fábio, tem que fazer isso e aquilo. O número bora que a lá. gente precisa lá, que a gente tá mirando esse aqui agora, o que que a gente precisa fazer para chegar lá e tal. Eu já chego lá, já desmembrando tudo, já, sabe? Então eu digo, ó, tem que ser feito isso e aquilo, porque essa é a nossa meta É o lá no senso final de do urgência que ano, muitas vezes a entendeu? gente Então, acaba deixando de lado, né? então, sabe, vamos acordar, vamos ver o que que a gente precisa para chegar lá, entendeu? Que nem eu disse, o número não é o nosso primeiro, o número tá lá, mas o que que a gente tem que fazer para chegar lá, Exatamente. entendeu? Tem que alinhar processo, tem que ver o que cada um vai fazer, tem que ajustar daqui a pouco mais uma máquina lá para costurar, talvez uma costureira a mais, sabe? Mudar a Então, abordagem da exatamente. comunicação, testar uma Então, outra forma. então, às vezes abrir um outro canal de vendas, sabe? Então a gente alinha processos, a gente não fica aqui discutindo um número, a gente alinha processos para ter como resultado um número, sabe? Então, e eu saio daqui já Dentro da com a inteligência, cabeça assim quer explodida, ver, ó, né? dentro da inteligência emocional tem umas etapas, né, do processo de mudança. E a primeira etapa é sair do processo de negação. É, Enquanto a pessoa nega que ela precisa mudar, ou ela precisa evoluir, enquanto ela estiver no processo de negação, tu pode falar a melhor estratégia do mundo para a pessoa. Mas ela tá certa. ela Ela tá tá certa. negando aquilo, A pessoa então tá certa. não tem o que fazer. Ela tá Ela tá certa. certa, Ela tá ela tá certa. negando aquilo. O momento que ela tá tudo certo. Então quando Enquanto tu tá naquilo ali e tu acredita naquilo ali e tu não abre espaço para uma mudança que precisa ser feita, tu tá certo. e a gente acaba enfrentando E tu vai ter a mesma coisa. esse processo de negação muitas Ah, vezes está dentro da empresa também. Às vezes tu tem sim. uma ideia e larga para o funcionário e o funcionário está na negação.
Então tu não adianta ficar insistindo tecnicamente naquilo, tu tem que fazer uma abordagem para mostrar para ele pro A mais B que vai ser vantajoso para ele também e os porquês de fazer aquela mudança. E muitas vezes a gente não tem a paciência, É. né, geral aí, né, de a gente parar e explicar o porquê das coisas para as pessoas. Não é simplesmente já faz assim porque é assim que é para fazer. A pessoa vai negar, você não vou fazer nada. Sim, não, E é aí vai virar as difícil. costas, tu vai achar que tu passou para a É, pessoa não vai fazer, porque ela sim. tá no processo de E negação. isso a gente tenta muito, assim, é explicar o contexto, sabe? Que nem eu te disse, eu chego lá explicando, bom, Muito eu bom. digo, a gente tem que chegar nisso aqui, mas para chegar lá, a gente precisa fazer isso aqui. Eu não deixo a pessoa tentar adivinhar ou criar na cabeça dela, daqui a pouco não tem um suporte, porque como é que eu vou chegar naquilo lá? Não, vamos sentar junto, vamos ver o que que tu acha, entendeu? Perfeito. Para chegar nisso aqui. E a mesma coisa nos processos, na costura, na estampa, sabe? Eu tô sempre presente, assim, sabe? Tentando dar É um aquela estilo coisa. de liderança co-participativa. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, entendeu? Bom, agora a gente está numa função lá que para comprar uma máquina nova, entendeu? Porque as máquinas que estão lá tem algumas que estão dando problema e tal, então a gente vai substituir. Mas eu já estou tentando ver já, sabe, uma máquina que substitua, sabe, com uma boa capacidade, assim, para não ficar uma coisa pendurada, assim, sabe? Exatamente. Então, Pensando já mais um pouco à frente, é, já que vai fazer a troca, já então fazer o investimento. a gente já, e aí eu já converso com elas, eu digo, o que que vocês acham, entendeu? O que que vocês conhecem, porque são costureiras que já têm uma longa experiência, então é mais fácil às vezes, tu ouvir pessoas que sabem mais que Estão no campo tu, de batalha mesmo ali, do né? que eu simplesmente ir lá na internet olhar, bom, essa máquina aqui tá barata, vou lá e compro. Aí chega pra ti, não serve, entendeu? Então ouve a pessoa que vai sentar na máquina e trabalhar para ver se aquela Leva pessoa todos os pontos vai para tomar uma conseguir, decisão. se ela vai conseguir desempenhar e entregar o potencial máximo dela, entendeu? Perfeito. Senão não adianta, sabe? Eu vou comprar uma máquina que vai ser inútil, entendeu? Então a gente tem que ouvir, sabe? Então a gente conversa todo, tenta alinhar todo o processo para ter lá no final O resultado aquilo que a gente que a estabeleceu, empresa sabe? precisa chegar, né? Não. Muito bom. E aí, me conta mais um pouquinho, então. Aí veio essa questão toda do início. A gente, aí em 2018 ali e tal, foi o que eu disse, aí, né, eu queria ter tido um pouco mais de conhecimento, assim, enfim, não tive, né, fiz, né, a gente extrapolou várias vezes e tal, e até tive um crescimento até bem rápido, assim, porque eu fui obcecado, sabe, cara, eu sou, quando eu boto uma coisa na cabeça, assim, eu vou, assim, ó, de noite, às vezes, assim, até esqueço de, sabe, de viver, assim, e fiquei obcecado. Bom, a gente conseguiu sair daquela estrutura pequena, alugamos uma estrutura maior, tu teve lá Uhum. naquela estrutura e tal, contratamos funcionários e tal, sabe, a gente estava sem conhecimento ainda de gestão e trabalhando, sabe, naquela tocada, sem controlar o caixa, sem controlar o que entra e o que sai, tudo, mas a gente estava conseguindo ter um operacional bom, Uhum. sabe? O E isso produto, a é, qualidade, a entrega. e isso, né, embora a desorganização de gestão praticamente era nula, não existia, mas compensava pela questão que a gente tinha um processo bom. E Uhum. aí isso permitiu a gente crescer rápido. Então, ali em questão de um ano, 2018, 2019, a gente estava com uma estrutura boa, estava conseguindo trabalhar legal, estava conseguindo ter um crescimento e um planejamento já assim, já, né, pô, tá dando certo, né, já deu certo, vamos investir e vamos seguir. Aí conversei contigo lá em 2019, um pouco antes da pandemia, a gente teve a É reunião, verdade. vamos ver. Aí, relembrando. Na semana da pandemia, tu me mandou a proposta, estourou a Aham. pandemia, pá, Fechou aí, tudo. e E aí o que agora? que aconteceu? Como não tinha gestão, a gente não tinha, Uma reserva. não tinha reserva de emergência, sabe? Então, cara, foi assim, ó, Eu lembro mesmo que foi uma semana antes, e aí vamos fechar, então sair lá da reunião, ah, sim, massa, né? Nós vamos atender a Laesc e tal, vai ser bacana, porque foi muito boa a nossa reunião, né? sim, E aí estourou a pandemia. estourou a pandemia. Bom, aí aquilo foi Aí assim, estourou tudo, né? pá, foi uma tsunami, assim, sabe? Ela veio e imagina, bom, a gente teve Porque afetou diretamente, né? lockdown e sei lá o que. Cara, veio assim, ó. E como a gente trabalhava, hoje a gente está trabalhando já com mercado externo também, boa parte do nosso faturamento é mercado externo, não é só aqui. Então a gente estava muito centralizado no mercado local. Uhum. O mercado local fechou, lockdown. Bom, não podia nem sair na rua. Imagina, os pedidos que a gente tinha lá dentro não conseguia entregar para o cliente, não conseguia fechar pedido, porque não conseguia atender o cliente. Ninguém podia trabalhar. Foi horrível. Foi Sim. horrível. O que aconteceu? A gente teve que dar vários passos para trás, voltar para uma estrutura menor, sabe? Então aí eu aluguei uma casa, que morava num apartamento, e eu alugava Sim. a loja. Então aí
foi aquilo que tu disse, assim, da tomada de atitude rápida, sabe? Sabe, eu pensei, eu digo, cara, a gente precisa de um lugar para morar e trabalhar no mesmo lugar. Entendeu? Que a gente vai diminuir um aluguel sabe, vai estar Sim. junto ali. Não Te tem esse produz. negócio de sair pra rua, a gente vai estar em casa e a gente vai dar jeito. Mas, dito e feito, assim, na hora, bati martelo naquilo ali, eu vou achar um lugar. Vou achar um lugar. Entrei no portal que tinha de classificados aqui de Caçapava e achei o lugar. É onde eu moro até hoje ali. Achei o lugar. Aí liguei pro senhor dono da casa, ele falou, não, mas é que tem um cara já na frente já para olhar ali e tal. Eu digo, não, mas esse vai ser meu. Ele, não, mas não dá, porque eu digo, não, mas só vai ter que alugar para mim. E aí ele disse, tá, não, me liga mais tarde, coisa, tá. Tornei ligar mais tarde, não. Ele, pois é, mas o cara já olhou, o cara vai querer alugar. Eu digo, não, senhor, mas eu preciso, porque eu tenho a loja, porque eu tenho, né, eu tenho a minha família, o pátio é bom, tu vem para as crianças, sabe, tudo. Mas, sim, eu fui pra cima dele, ele me alugou, sabe, veio... O poder da insistência, né? Eu digo, se eu tivesse aceitado o não dele lá, sei o que eu estaria fazendo. Sim. E eu digo, não, tu vai me alugar. Eu digo, não vou desistir. O senhor vai me alugar. Não é uma escolha não alugar, tu vai alugar. Bati os pés com ele, tá bom, vou te alugar. Eu digo, não, ótimo, perfeito. Aí, pra mim foi assim, ó, foi o meu bote salva-vidas, assim, da pandemia, sabe? Que daí, então, né, a minha receita caiu bastante, Sim, mas meus custos também caíram drasticamente, meus custos, sabe? E aí eu consegui, sabe? Consegui dar uma respirada. É o assim. senso de urgência daquilo que é importante e necessário ser feito, né? Tomei a decisão Porque rápida, tem assim, coisas sabe? que não dá para esperar para amanhã, não tinha como esperar, entendeu? Não tinha como esperar. Então, aí o que me favoreceu? Eu morar junto, trabalhar junto com os meus filhos ali, não tinha escola, não tinha nada, estavam tudo ali, um pátio grande, sabe? E aí fiz uma pracinha, eu tenho uma habilidade de marcenaria também, que é quase zero, mas enfim, deu para fazer uma pracinha. Saiu uma pracinha. E para mim ficou uma maravilha aquilo ali, sabe? Eu digo, não, tá ótimo, sabe? E aí a gente conseguiu ir trabalhar, né? Sabe, o mercado foi acordando. A pandemia não ia durar a vida toda, as pessoas precisam viver, não tem como ficar. E as pessoas, né? Isso foi em março de 2020, né? Nós estamos março enganados, 2020. mas foi, né? 2019 foi Covid-19, mas chegou ao Brasil em março de 2020. Aí... Passou 4 anos já do início da pandemia, né? Uma época ruim. Aí tá, a gente conseguiu ir aos poucos ali, sabe? Um ano e pouco, mas, sabe? A gente... e aí eu fiquei com aquela coisa, a gente ficou trabalhando ali, mas em seguida começou a voltar já ao normal ali. Sim. E aí, bom, aí veio aquela coisa de, não, eu não vou ter como ficar aqui, sabe? Não tem como, sabe, ficar a vida toda aqui, porque eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero expandir, não quero ter uma empresa dentro da minha casa, eu quero ter uma empresa fora. Não tem como. Não um negócio para ti trabalhar a tua esposa, assim, ter uma empresa, né? Esse sempre foi o teu pensamento. Né? Aí eu aluguei um espaço menor, a loja que esteve ali e tal, era um espaço, não cabia toda a estrutura que eu queria, mas era o que tinha, era o que cabia no bolso. Isso foi em 2022, no final de 2022, outubro de 2022. Perfeito. Aí não cabia toda a minha estrutura dentro lá, mas enfim, cabia mais da metade eu já conseguia já, então aí ficava dividido. Um pouco da minha estrutura ainda ficou em casa e eu consegui crescer um pouco para fora. Nesse meio tempo, aí a gente conseguiu retomar a consultoria. Exatamente. A gente fez a consultoria e ali em julho de 2000 acho que não, a gente alugou... Não, a gente alugou ali a loja nova foi em maio de 2022. E aí em julho de 2022... a gente começou a consultoria. Isso, eu lembro que foi mais pro meio do ano, porque exatamente. Aí o primeiro estágio já durou 6 meses, não foi? Mais ou menos, né? Aí a gente fez o contrato ali e tal, e ficamos aquele dividido, um pouco em cada canto, sabe? Só que isso não tinha como dar certo. Imagina, trabalhar um pouco num canto, um pouco no outro, sabe? Com um produto que é um só, entendeu? Então um processo aqui e ali é para o mesmo produto, não tem como dar certo. Então, e a gente crescendo, sabe? Então... Aí a gente fez a parceria e tal, e bom, aí sim, aí a gente conseguiu... Né? Saiu no faturamento, mais que dobrou o faturamento. Né? Muito mais, sabe? Então explodiu, assim, sabe? A gente, né, o final do ano de 2022 ali foi muito bom, a gente trabalhou muito bem, assim, sabe? E aí a gente comprou mais máquina de bordado, que a gente não tinha, sabe? Então a gente conseguiu dar calculou lá se valia a pena financiar ou não, aquela coisa toda, a gente fez um boom, assim, sabe? Deu um estouro, né?
Aí, no início de 2023, aí em fevereiro, aí eu falei, eu disse pra ti, não, Jordânia, eu acho que eu vou dar uma segurada e coisa, né? Porque, enfim, tu vê, aquela coisa que a Aham. gente, que a gente diz, né? Que são coisas que a gente passa e que, né, que Mas talvez sirva de experiência para outras pessoas não cometer o mesmo erro, né? De achar que o processo está resolvido em 6 meses. Não vai não vai. resolver, entendeu? Não vai resolver o processo, entendeu? A gente mal começou a organizar um processo e uma estrutura e dito e feito, sabe? Eu me lembro que tu ainda Ou, falou assim, não, tu não vai conseguir sozinho. e Eu aí tu digo, ficou bravo comigo, né? vou sim. Aí depois, O Thiago ficou bravo comigo. um mês depois, eu disse assim, bah, cara, ele acertou mesmo. Eu não vou conseguir. Não, não, longe de. Não era gorando nada, Já, mas era, falou, não, que não tem. porque a gente. Claro, tu disse, não tem como, cara. Imagina, é que nem tu disse, tem que delegar a função. Tu tá lá fazendo uma parte técnica, não tem como Porque o tu crescimento abraçar. ele se dá, não é assim, a Jota faz milagre. Não, a gente não É. faz, longe de fazer milagre, nossa. Mas uma das coisas que a gente acaba ajudando inconscientemente, até ocultamente, é dar liberdade de tempo para o Thiago, por exemplo, Sim, ou um outro cliente, fazer o que ele entender melhor. Porque às é. vezes a gente quer ser bom em tudo e a gente acaba sendo mediano. A palavra medíocre pode ser dura aqui, mas medíocre quer Sim. dizer mediano, Não, não é medíocre é desmerecer. mediano, sim. Então, assim, tipo, a gente quer fazer tudo porque a gente quer, às vezes, poupar E dinheiro, achar achar que que aquele aquilo dinheiro é um gasto, que aí é, se a gente tirar aquele dinheiro ali, aquele vai sobrar um investimento ali, pouco vai mais. sobrar um pouco mais, e aí vai sobrar É, mais dinheiro em caixa, e queria... Só que aí tu tira uma parte da empresa que estava dando certo, aí a tua atenção tem que voltar para ali, e aí porque o cérebro faz uma coisa de cada vez, gente. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. é, Então, se tu tá ocupado pensando nas finanças, tu não tá ocupado pensando em desenvolver a produzindo. empresa, tu tá Ou tu ocupado... tá fazendo uma coisa só. E aí o que acontece? O grande erro que acontece, eu acho, né? Que aí, se está organizado, o time que está ganhando não se mexe, aquele ditado, Ah, né? Aí tu vai lá e aí a gente vai lá e desmancha um processo que estava funcionando, porque aí a atenção que estava dando isso 100% numa isso é um atividade. erro, isso é um erro assim grave, gravíssimo assim, ó. É uma falta para cartão vermelho, assim, tá? Não pode interromper um processo de desenvolvimento, porque ali na frente tu vai ter que voltar e começar do zero. Vai ter que começar do Exatamente. zero. Porque tu não tem mais uma coleta de dados, tu não tem mais é que nem acho foi no Quem Pensa Enriquece, acho que o Napoleão Uhum. que ele diz que uma pessoa sem um objetivo é um barco sem leme, sabe? Então, tu Exatamente. não tem o teu leme mais, tu é um barco à deriva, sabe? Tá remando ali, Tu não dando a vida sabe ali, mas para não sabe pra onde é onde. que tá indo, Tu né? não sabe então, sabe, se tu não tem um controle daquilo que está se passando ali dentro, tu não sabe para onde vai. Não sabe onde tu tá e não sabe pra onde tu E vai. se a pessoa E começa foi, e a foi isso que fazer. aconteceu com a gente. Porque aí tu. É. Não, A eu gente vou saiu controlar. de um caminho que a gente sabia o que a gente estava fazendo, sabe, era um caminho concreto que a gente enxergava e foi para um mar que a gente não sabia, entendeu? Então, aí as coisas começaram a retroceder, e rápido. Começaram a retroceder rápido, assim, porque a gente interrompeu Um sabe, ciclo que um tava. ciclo, entendeu? Mas, é que nem eu disse, eu enxerguei aquilo, Se entendeu? Eu digo, não, reconheceu, tem um cara que toma decisões rápidas e e eu enxerguei, sei lá, pouco tempo depois, acho que não foi nem 6 meses, eu voltei e conversei com o não, Jordan, vamos retomar vamos de retomar, novo, vamos bora. seguir, porque a gente já sabe que dá certo lá e sabe que dá certo e que dá errado sem. Então vamos seguir de novo, vamos tocar e agora a gente está um ano aí já nessa Exatamente. tocada de Bem novo. feliz porque a empresa está crescendo cada vez Sim, mais, né? E é muito bacana a gente. É exatamente isso que a gente trabalha. A gente trabalha para ajudar as pessoas a atingir os resultados e ser mais feliz, né? Porque não é o dinheiro, no fundo, né, que importa, né? Na linha financeira é. Mas as pessoas querem resultados, é muito mais para ter uma vida mais tranquila, poder sim, dormir mais cabeça no é. travesseiro, poder contar com alguém Mas para sabe, Jordan, ajudar. assim, ó, o que que mais eu vou te dizer assim, o que que mais me qual é a minha satisfação, entendeu? Se tu perguntar assim, qual é a tua satisfação, entendeu? É fazer o que eu gosto de fazer. Uhum. Em paz, né? Cara, é o que eu gosto de fazer. O que que eu gosto de fazer? É isso aqui. É a camiseta. Por trás de todo o processo, do tratamento com as pessoas, sabe? Da gestão dos números, tudo. O que que tu gostas de fazer, Thiago? A camiseta. Uhum. Entendeu? Então, ah, pelo simples fato de eu ter liberdade, de eu poder fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Tá pago. Tá Exatamente. tudo, o resto, assim, é todo aquele sacrifício, todo o processo, o cansaço, tá, porque eu faço o que eu gosto de fazer. Uhum. Entendeu? E a partir do momento que a pessoa
faz o que gosta de fazer, fazer com maestria, né? Porque vai ser muito mais fácil. ela vai crescer. Entendeu? Até aproveitar aqui, vamos abrir aqui, porque, na verdade, essas duas camisetas aqui, o Thiago está trazendo uma encomenda nossa, né? Porque a nossa querida Ivete encomendou para o Thiago, né? Então, olha só, pessoal, vamos fazer aqui olha só o trabalho aqui o uniforme da J Soluções, ó. E atrás, né, da camiseta tem a nossa missão da J Soluções. Né? Então, nossos uniformes é feito na Laesc. Então, tá aqui o QR Code aqui, quem quiser ver como é que funciona o trabalho, de chamar o Thiago aí para fazer o seu uniforme da sua empresa aí. A partir de uma camiseta e duas camisetas aí já tá... O que a gente quer é tirar a ideia da cabeça do cliente e botar assim. E como é importante a gente ter um uniforme, né? É a mesma coisa com o crachá, né? Aqui na empresa, porque o uniforme, ele tem essa sensação, assim, que nem um time de futebol, né? Estou vestindo a camiseta da empresa. Então, você que não tem uniforme na sua empresa ainda, investe nisso aqui, porque isso aqui não é simplesmente, vou dar uma camiseta para as pessoas, para as pessoas terem o que usar dentro da empresa. Não é muito além disso, é senso de pertencimento. Então, sim, a camiseta, o uniforme, né, a jaqueta, né, que também foi lá na Laesc, obviamente, né? Ela tem para mim, assim, como dono de empresa, né? Eu vejo que eu também já fui funcionário também. Eu tinha muito orgulho de vestir, por exemplo, uma camiseta que eu trabalhei no Sicredi, né? Eu saí na rua com o Sicredi, né? Então, acho que isso é um senso de pertencimento, assim, que aí tu fortalece a cultura da empresa através de um uniforme, né? Sim, uma coisa, e o material, coisa simples. Né? Simples, mas o simples ele é muito bonito, olha só. Que funciona, bacana, né? Então tá aqui, ó, pessoal. Quem quiser saber mais do trabalho do Thiago aí, tem o QR Code aqui, né? Segue o Instagram, né? Segue o Instagram, Insta Laesc. Insta Laesc. Vai estar aqui em algum lugar do canto aqui dessa tela aqui, como diz o pessoal aí dos podcasts, né? Em algum lugar dessa tela aqui vai estar o QR Code. Cara, é fundamental fazer assim como eu sei que tu faz o que tu gosta, né, sabe? Tu partiu desse princípio, assim, tu escolhe o que é que eu vou fazer da vida, o que é que tu gosta de fazer. Exato. Aquilo ali já é metade do caminho, entendeu? Exato, e a gente... Porque se tu vai começar, eu vou fazer o que dá dinheiro, fulano falou que, sei lá, tá dando dinheiro fazer aquilo, eu vou fazer, que tá errado. Uhum. Tu não gosta, tu não sabe, tu não é preparado para aquilo ali, entendeu? E acontece muito essa pequena como a nossa, que dá certo um ramo, aí a pessoa vê que dá um certo ramo, aí quando vê, tem 10 negócios igual aquele negócio ali, porque viu falar que dá dinheiro. Eu vejo muito isso. Só que, cara, o que dá dinheiro não é... cara, claro que a ideia... tem um exemplo bom, a gente não vai citar nome, não é porque dá problema e tal, mas, sei lá, eu vi, assim, um cara, um dia ele tava fazendo comunicação visual, outro dia tava vendendo alface, agora, sabe, trabalha com construção, coisa... Nada contra a pessoa querer achar uma coisa, mas são coisas completamente diferentes, assim, que tu vê, bom, mas o que aquela pessoa gosta de fazer, ela entendeu? Tá sem o norte, né? Entendeu? Será que aquela pessoa gosta de tudo isso? Fico pensando assim, claro, é um exemplo grosso, assim, mas eu fico pensando, tá, mas será que ela não gosta de alguma coisa, sabe? E consegue focar a energia dela naquilo ali, entendeu? Porque daí tu vê que nada do que faz dá certo, entendeu? Fica uma coisa... Não dá seguimento naquilo, não que seja garantia do que tu, né, do que tu gosta vai dar certo, entendeu? Tem que mas ter planejamento, tem que ter exatamente, estudo entendeu? também. Não é uma garantia, mas, sabe, é tão bom quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, sabe? O nosso papel muito também é de dar essa possibilidade para o cara jogar na posição que ele gosta, né? Porque senão... porque assim, quando a gente faz... por exemplo, quem gosta de futebol, né? Um lateral esquerdo, é um ótimo lateral esquerdo. Né? Não vou dizer nenhum da dupla Grenal aí, porque não dá, né? Mas vamos lá, vamos pular essa parte dos times. Mas na posição, lateral esquerdo, ele é ótimo lateral esquerdo. Ele chega no fundo do campo e cruza com maestria, porque está na posição correta. Agora tu bota ele jogar na posição na lateral direita, não vai ele vai até dar a vida dele, ele vai se esforçar, vai dar carrinho, vai mas o resultado não vai ser o mesmo, porque ele não está jogando na posição certa. Então, assim como a gente enxerga e quer colocar as pessoas certas nos lugares certos com a equipe, o dono da empresa também tem que ver qual a posição que é o melhor jogo. Né? Exatamente. E assim, e delegar atividades que não conseguem entregar o resultado para pessoas que têm mais capacidade que ele para fazer o serviço. E não é um desmérito, isso é um mérito a pessoa ter essa visão. Entendeu? E aí que acontece, às vezes, o problema da pessoa se enfiar numa sociedade sem critério, sem estudo, sem conhecimento, sem nada. Eu vou pegar o cara porque o cara sabe fazer aquilo lá, entendeu? Porque eu não sei, ele sabe. Não, tá errado.
entendeu? Organiza o teu trabalho, vê, bota no preto e no branco, sabe? Faz a coisa, por mais, sabe, pequena que aquela tua ideia seja, mas planeja aquilo como uma empresa, sabe? Exato. Como um negócio, sabe? Tudo. E lá para frente, eu vou conseguir contratar uma pessoa para me ajudar, entendeu? Então, remunera aquela pessoa de Uhum. acordo com a atividade que ela vai É exercer. claro que eu Então, vou dar um exemplo meu, né? Claro que eu faço isso porque eu estudei muito isso, enfim. Eu tenho o organograma da Jota desde o início, 2019, né? Quando eu saí da empresa que eu estava trabalhando, eu estava 100% dedicado à Jota. As primeiras coisas que eu fiz, eu lembro como hoje, eu fiz o organograma da Jota. Eu disse, mas quantos tu tinha na equipe? Só tinha eu. Só tinha eu. Por quê? Porque eu quis enxergar, né, quais são as posições da empresa, que na verdade eu estava fazendo tudo, cruzando a bola na área e lá cabecear, né? Então a empresa ia crescendo, né, conforme eu conseguia entregar o todo. Então depois eu comecei a perceber, beleza, então nesse organograma aqui, então agora qual a primeira pessoa que eu vou contratar para me dar mais liberdade para fazer o que eu sou melhor? Essa pessoa aqui, então, pum, Ivete lá na parte do controles internos e tal. Depois eu fui indo, depois entrou o Lucas, né? Hoje, exatamente. hoje aqui a Jota está com 9 pessoas colaborando na missão da empresa. E eu cada vez mais estou indo mais para um caminho mais de gestão disso tudo, né? Na entrega disso tudo, no planejamento, porque o dono da empresa ele tem que estar mais no nível estratégico e tático, Sim. menos no operacional, possível. Sim. E hoje eu Porque, consigo enxergar muito bem isso. exato, sabe por quê, Thiago? Porque é que nem a analogia do barco que tu trouxe muito bem. Cada empresa é um barco no meio de um oceano. E o oceano tem turbulências, né? Tem aquela coisa toda, né? Maré alta, né? Correnteza, uma série de problemas que tem dentro de um oceano, né? Sim. Tem iceberg ali, né? Então, se está todo mundo remando, se o dono da empresa está remando, quem é que está direcionando o barco, né? E muitas vezes não consegue estar remando, cabeça baixa e direcionando o barco. Ou tu rema, Ah, ou tu direciona. E muitas vezes o empresário quer ficar só remando. Por um tempo, é óbvio, questão orçamentária, questão de custos, sim, que nem eu te não tem disse. como Lá em ele. 2018 funcionou, É, entendeu? Funcionou por quê? Porque a organização era precária e tudo, mas a gente trabalhava muito assim sabe, conseguia ter um crescimento, um desenvolvimento. Mas não tem como dar certo, sim, entendeu? chega um ponto que pode. Não tem como evoluir daquilo ali, entendeu? Chega Vai um, chegar um momento que tu vai estagnar. vai estagnar. Porque. E aí a primeira dificuldade que aparece, exemplo da pandemia, se tu não tem ali um tiro de sorte, porque eu tive sorte, entendeu? Sabe, claro, tomei atitude Tu teve rápida, a astúcia de mas rapidamente tive tomar a sorte decisão. também, entendeu? Então, se tu não tem, sabe, fatores assim que possam te ajudar, talvez quebre, entendeu? Exatamente. Então, lá pro pequeno, assim, que está começando, lá no início, assim, se ele não tem esse discernimento, assim, que ele precisa evoluir ali na frente, que ele precisa, sabe, crescer, não ter medo de crescer, sabe? O crescer, às vezes, pode parecer assustador, daí eu vou ter que ter contabilidade, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que ter... Vai, entendeu? Mas isso não significa que vai ser tudo que tu vai fazer tudo sozinho, entendeu? Uhum. Tem pessoas que vão fazer para ti, tem um escritório de contabilidade, sabe? Tu vai ter uma consultoria que vai te ajudar na gestão, sabe? Então, abrir um pouco mais esse leque, assim, e focar um pouco mais Naquilo que tu é hoje a gente bom. está fazendo, entendeu? O que a gente está fazendo hoje? É tentar levar o nosso produto para um maior número de pessoas possíveis, entendeu? Mostrar para as pessoas que o nosso produto é bom. Então, hoje o nosso foco é esse, entendeu? A gente tem lá, eu ajudo bastante lá, sabe? No operacional, mas eu não coloco mais a mão no operacional, porque, sabe, eu tenho que estar sentado ali desenvolvendo sabe, aí converso com os guris, sabe, para tentar o que a gente pode Encontrar uma fazer. estratégia Bom, nova. a gente vai anunciar aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, então é isso que precisa daqui para frente, entendeu? E cada vez mais, bom, eu preciso de uma outra pessoa, vamos contratar uma outra pessoa para fazer isso, que nem tu faz aqui. Exatamente. Então, quanto antes a gente tiver esse entendimento, assim, esse planejamento para frente, a pessoa lá no início, ela vai encurtar bastante o caminho E uma dela, das coisas entendeu? que ajuda o empresário a contratar é ele não deixar o prolabore dele de acordo com o faturamento. Porque aí começa a crescer o faturamento, aí o Sim. cara se, então eu posso aumentar meu salário. Aham. Só que aí ele tira a capacidade de contratar alguém, Ah, e é uma né? pessoa que pode desenvolver um pouco mais ali, sabe? Então, Eu vou dizer por experiência minha aqui, vivência minha.
Hoje, nesse momento da minha empresa, o meu Prolabore hoje ele é um pouco abaixo do que foi o ano passado. Porque eu organizei, tem uma questão financeira ali, pessoal, e eu disse, não, eu vou investir, então eu vou abrir orçamento para isso. Por quê? Porque eu tô com várias atividades, organograma, várias atividades da empresa que eu não tô fazendo bem feito. E eu tô ganhando por isso. Então eu tô prejudicando a minha empresa. Sim. Logo, então eu não mereço ganhar o que eu tô ganhando. Exato. Bem isso aí. Tive um papo comigo mesmo. Ah, Bem isso aí. Então beleza. Então eu tenho que contratar pessoas mais capacitadas do que eu para fazer aquilo que eu tava com ego achando que eu ia fazer. exatamente. E às vezes Então, as o que pessoas que não eu... conseguem fazer isso, É cara. difícil, cara. É É. difícil. Mas se tu coloca o CNPJ na frente do CPF, tu tem que tomar decisões de estômago, que eu chamo muitas vezes. Isso é real. Então, muita gente diz, nossa, tá com um monte de gente na equipe, tu aumentou tanto o faturamento assim. Eu disse, não, aumentou o faturamento, ok. Aumentou sim, né, em relação ao outro ano. Porém, eu tive que fazer uma adequação comigo mesmo disso. Eu vou dizer assim, o que que eu quero para o futuro da empresa? Eu quero o Jordani centralizador em algumas coisas ali e não delegando, né? Ou eu quero uma equipe que vai junto comigo entregar essa pasta, né, para as pessoas que poder desenvolver mais a empresa e a gente juntos ter um resultado melhor, né? Sim. Então assim, acho que é momento de a gente parar, refletir, a gente não se julgar, não se culpar, mas a gente ter essa astúcia de que, às vezes, e grande parte Ah, dos problemas é nós que criamos dentro das nossas próprias empresas, né? sim. Porque a gente aumentou o faturamento, então eu vou aumentar meu Prolabore e quando vê, Não, a pessoa estava lá com o Prolabore só de X valor, agora está com 2X porque aumentou o faturamento. Não, teu Prolabore tem que ser estático. igual. Se está crescendo a empresa, tu tem que deixar esse dinheiro ali para que tu possa fazer investimentos. E investimento, gente, não é só assim, ó, equipamento. Contratar uma pessoa é um investimento. Se tu saber utilizar aquela mão de obra, aquela pessoa ela vai te entregar mais. para entregar um resultado que tu não, sozinho não está conseguindo. Então a gente tem que ter essas conversas internas com nós mesmos e se tiver que tomar algumas decisões de estômagos que prejudiquem o teu CPF em prol do teu CNPJ, tu tem que fazer. Porque já ouvi também uma frase que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser necessário ser feito. Né? Então é essa maturidade que a gente tem que ir trabalhando cada vez mais nós, né, como empreendedores, né? Porque eu também falho, também erro, quem não erra, Sim, né? todos. E o erro faz parte desde que tu esteja aberto para tu aprender com o erro, né? Então eu penso assim que a gente precisa muitas vezes abrir a mente e sacrificar algumas coisas, não é de nem sacrificar, mas ter essa consciência de que, opa, não tá tão legal aqui. Então eu vou abrir mão do meu Prolabore um pouco, porque eu não vou mais fazer essa atividade, eu vou delegar esse orçamento que eu ganhava aqui, eu vou pagar essa pessoa para que ela entregue muito mais do que eu, porque aí também vai me liberar mais espaço para fazer melhor ainda o que eu posso fazer para contribuir para o CNPJ. Todo ganha, né? Todo mundo ganha, só que para isso acontecer, tem que quebrar egos, tem que emocionalmente, é uma série de coisas ali, se organizar também a vida pessoal, para que tu possa também poder investir no teu negócio, né? Porque senão, outra analogia que eu faço muito é que também muitas vezes a gente acaba, em vez de tirar só o fruto da árvore, a gente está cortando os galhos da árvore sem ver. Né? Tirando muito mais do que deveria tirar da empresa e sacrificando a árvore onde dá teu fruto. Daqui a Né? pouco, Daqui a pouco a árvore não aguenta, seca, morre, não dá mais flor, não vem mais fruto, ou daqui a pouco vinha 10 laranjas. Aí tu apanhava as 10 laranjas e mais uns 2, 3 galhos. Daqui a pouco já começa a produzir 8 laranjas. E tu quer as 10. Aí tu começa ainda querer tirar 10 laranjas. Aí tu começa a pegar emprestado 2 laranjas em outra que a árvore que não é tua. Pra te manter as 10. Daqui a pouco tu não tem mais de onde tirar as laranjas porque tu foi matando ali a geração daquilo ali, o ativo daquilo ali, né? Então o empresário tem que ter muito cuidado para não matar sua própria árvore, né? Isso aí só é possível se ele tem um controle e uma visão dos números. Porque muitas vezes isso é inconsciente, né, Thiago? A pessoa faz e não por, óbvio, por maldade, né? Porque ela tá fazendo mal para ela mesma. Só que aquilo que tu não enxerga, o que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Né? Muito bom. E aí, pessoal, estão gostando do podcast? Esperamos que sim, né, Thiago? Esperamos que sim. Está sendo muito valioso. A gente está chegando ao final desse podcast aqui. Eu quero deixar aberto aqui também para te falar um pouquinho da Laesc também, deixar uma mensagem final para as pessoas. Depois também eu vou fazer o fechamento aqui também. Então é isso, Jordani. Então a gente conseguiu abordar um pouco do nosso crescimento lá de 2017 para cá, sabe? Então
Hoje a gente está sabe, com uma organização muito mais preparada, entendeu? Para atender já um número maior de clientes e conseguir, sabe, realizar negócios maiores e melhores, entendeu? Então, através dessa organização que a gente teve, né? Então, quem quiser seguir a gente lá, pode seguir no InstaLaesc, e o QR Code vai estar no canto da Algum telinha. canto da tela, a coisa toda, né? Então segue lá, que daí Rasta pra lá cima, né? todo dia a gente está Não tem rasta pra cima. compartilhando alguma coisa do nosso dia a dia, o que a gente está fazendo, ou se quem estiver assistindo quiser fazer algum orçamento, alguma coisa, pode chamar lá no direct também, Olha aqui, ó, o material, que a pessoal. gente vai dar uma atenção especial. Aí, ó. Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer uma Material de camiseta muita qualidade, muito bem boa. feito com muito amor e carinho, porque eu conheço a empresa lá, a equipe lá, vejo que o pessoal está muito engajado aí no propósito da empresa aí. Então a gente está conseguindo agora sair do mercado local, não sair, mas expandir um pouco mais. Hoje a gente já vende para diversos lugares, cidades do Rio Grande do Sul. A gente está começando a compartilhar também lá todos os envios que a gente faz, a gente está colocando Como lá. bom gaúcho que a gente é bairrista, a gente diz que a gente está exportando o nosso produto, né? A gente está mandando já para Santa Catarina, para o Paraná, e futuramente a gente quer também criar uma estrutura que a gente possa fazer para o Brasil inteiro, porque Exatamente. se o nosso produto ele é bom aqui, ele é competitivo aqui, ele pode ser bom e competitivo lá fora, sabe? Então, com um passo de cada vez, sem sabe, atropelar processos. Não teve uma história agora, há poucos dias atrás, aí que a gente começou a fazer uns anúncios, né? Através da equipe de crescimento, né? Do marketing, Sim. junto com o Wellington ali e tal. Que foi colocado Santa Catarina e começou a receber pedido que até então tu não fazia. Sim, o Wellington colocou para até os anúncios que a gente colocava antes que a gente começou a fazer do crescimento, colocava só Rio Grande do Sul. Só, e aí começou a vir, depois aí o Wellington colocou, assumiu a parte dos anúncios, começou a vir prefixo 44, 48, 41. Eu digo, ué, estranho, sabe? Aí eu fui ver, já estava começando a vender para Santa Catarina, Paraná, e já fez venda já, sabe? Então, tu vê, e Santa Catarina tem aquela peculiaridade. Polo, Santa né? Catarina e Paraná tem um polo muito forte ali em Santa Catarina, que é o polo do vestuário, Texto, entendeu? né? Então lá eles conseguem ter um preço competitivo, uma qualidade muito boa, sabe? E a gente conseguia entrar Isso é muito bom e a gente conseguia entrar nesse animicamente, mercado, é legal, né? pô, é uma satisfação enorme, assim, porque imagina, boa, que nem tu tá indo fazer negócio em São Paulo e coisa, sabe? Tu deve estar satisfeito Com de dizer assim, certeza. pô, porque é um polo, imagina, tem, sabe, diversos Quantas caras, possibilidades tem lá, né? sabe, muito competentes também, e eu tô conseguindo me inserir aqui. Pra ti também é muito satisfatório, e pra gente também tá conseguindo. Cada venda que eu fecho ali pra Santa Catarina, eu digo, pô, que legal, imagina, cara. Sabe, porque lá tem muita gente competente também, entendeu? Lá tem muito produto bom e a gente tá conseguindo vender. É uma das coisas que eu sempre coloco na mente dos clientes, das pessoas que eu tô na minha volta, é que a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? E a gente acaba desmerecendo nós mesmos. Porque eu vivo em Caçapava do Sul, é cidade pequena, né? A gente não tem valor, a gente tem muito valor. Sim, muito valor, sim. A gente tem que acreditar nisso. Então eu tô sempre incentivando os clientes, né? Tipo, cara, vamos avançar, vamos avante, como a gente fala aqui, né? O produto que é feito aqui por caçapavanos, entendeu? Por que não, né? E vai para fora. Vai para fora e é bem aceito, sabe? Ele é bem... O Rio Grande do Sul a gente vende para diversas cidades, entendeu? Uruguaiana, Canoas, sabe? Porto Alegre, Caxias, Livramento. E é legal de ver aquela ferramenta que a gente criou da pesquisa de satisfação, que as pessoas respondem ali e tal, né? E dão uma nota e tudo, e dão o seu parecer, né? Como Aquilo é muito bom. De vários lugares também do estado, né? Que poderiam também comprar em outro lugar. Porque tem lugares, compram, porque tem qualidade, né? Porque tem qualidade, porque olha o material é bom, o atendimento é um atendimento excelente, sabe? Humano, que a pessoa chega ali, é atendida com atenção e consegue passar para a gente o que ela está precisando, qual é a dor que ela está, entendeu? E a gente consegue num tempo, sabe, ágil, né? Um tempo curto, atender o que ela está querendo, sabe? Então o resultado vem. O resultado vem. Sabe? Então, a gente conseguir tirar o nosso produto desse nicho que a gente fala, sabe, o mercado local, a gente gosta bastante, a gente tem uma participação boa também, sabe, a gente consegue ter uma referência boa no mercado local, mas a gente conseguir levar para fora isso,
É muito difícil e é bom, e está sendo bem aceito fora, sabe? Então, Isso diminui o risco também mercadológico, que a gente fala assim, em questão de localidade, né? sim, A gente sabe que a Caçapava, por exemplo, tem uma característica muito do agronegócio e muito questão do comércio local, né? Então, se, por exemplo, o agronegócio não vai tão bem, isso afeta a economia aqui e, consequentemente, sim. respinga E isso é uma dica, assim, vital, né? que tu tinha falado, assim, lá no início, qual é a dica que tu dá? Uma dica que eu dou para o pequeno empreendedor hoje, se tem condição, se o teu produto é capaz de ser comercializado e consegue ir para fora, sei lá, camiseta ou agenda ou alguma coisa que eu vou fazer, Explora isso, né? explora isso, vai pro digital, sabe? O Jordani tá com uma equipe boa também, que Ficamos. tá, sabe? E vai pro digital porque a chance de dar certo é muito boa, sabe? Não foca só no mercado local e atender o mercado local, já pensa grande, Exato. E como a gente. já pensa em ir para fora, porque vai encurtar bastante o caminho. Exatamente. Eu também tenho essa visão muito de São Paulo, lá, quando eu atendo os clientes de lá, e vejo, enfim, é outra cultura, é outra velocidade das coisas, né? Então, isso também ajuda muito no processo, porque a gente está incentivando sempre o nosso cliente a pensar um pouco fora da caixa, né? Porque senão a gente fica muito bitolado, achando que não tem solução, e às Sim, vezes a a gente fica solução muito não fechado tá no e óbvio, a solução é, tá, não tá naquilo que tu pensa, porque se a solução tá naquilo que tu pensa, tu teria resposta, né? Então tem é, que pensar diferente. E aí expandir isso, né? Expandir hoje as vendas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias perguntando temas e uma pessoa colocou, faz um tema aí sobre vendas online na internet, né? E que é, muito assim, bom, eu vejo que o comércio local aqui está muito ainda muito muito fechado para isso, fechado. muito. E nós estamos atrasados no processo Ah, dos marketplace, estamos atrasados no processo do e-commerce. Então a gente ainda está atrasado na venda direta ainda, de fazer anúncios. Muita gente, a gente fala em anúncios, as pessoas nem sabem o que que é anúncio, né? não, Eu e recebi, fica, é aquilo ali que é o patrocinado, mas a é, pessoa nem sabe por trás como que é feito aquilo e o e porquê daquilo. sim, Que eu vou imagina. pagar se eu posso publicar de graça? As pessoas têm às vezes umas Sim, coisas assim. nossa, e aquilo dá um resultado assim, ó, Sim, fantástico, fantástico, porque o sabe? Meta ganha dinheiro nisso, não é, Ah, é nos patrocinados, né? Então ele vai levar o teu anúncio e vai divulgar o anúncio de quem paga, né? É sim. óbvio isso, né? E eu vejo que as pessoas ainda estão um pouco ainda fechadas nisso, nem conhece esse. Ah, E a ideia nossa de a gente criar essa ideia do crescimento, né? Que é um novo serviço nosso aqui, é que o que a gente pensa assim, a gente está remodelando. Na verdade, a gente está fechando agora 5 anos, né? E aí, dentro desse período de tempo, eu sempre percebi que a gente é muito mais que o financeiro, né? A gente sempre ajuda o cliente em sim, vários aspectos, né? Não é só controlar o que entra ali e tal. Isso já gera muito resultado. Mas a ideia que é? A gente ter um processo tão bom quanto, melhor, né, que o processo financeiro, de ajudar o cliente a entrar mais dinheiro. Aí a gente consegue fazer o processo como um todo, né? Então, por exemplo, a gente ajuda o cliente a vender mais, né? Entra mais dinheiro, então entrando mais dinheiro, a gente consegue já um processo organizado financeiro, aquele dinheiro que vai entrar mais vai gerar mais lucro para a empresa, então vai gerar sim. mais investimento. Então não é Todo só mundo ganha. todo mundo ganha, então a gente melhora a parte da entrada de recursos da empresa através desse serviço de crescimento, né, que contempla ações de marketing e vendas, né, de anúncio, de várias coisas, estratégia de marketing e vendas, junto aliado ao financeiro, né? Então, a gente conversa muito com a equipe aqui, com o Daniel, né, com o Wellington, com o Lucas, e a nossa frase é que o marketing está muito mais próximo do financeiro do que qualquer outra área da empresa. Exatamente. E às vezes as pessoas confundem um marketing muito mais publicitário do que um marketing de resultado, né? Então a gente trabalha essa questão do número. O marketing o anúncio, tudo é em prol do quê? De vendas, a prol do resultado da empresa. Através do resultado da empresa, a empresa vai gerar mais caixa, vai poder fazer mais investimento, vai poder melhorar a estrutura, vai poder pagar mais para as pessoas que tá ali trabalhando com ela, vai poder fazer esse investimento. Então, entrando recurso, a gente vai conseguir, junto com as finanças ali organizadas, né, em um processo financeiro bem feito, não vai haver lacunas que o dinheiro vai escorrer. A gente vai conseguir potencializar, Exatamente. fazendo mais anúncio, e aí isso se É o chama que a de gente vai fazer mês que vem agora. A gente está programando já uma exposição então, maior nos anúncios, exatamente. porque a gente já conseguiu ter num curto período ali né, um resultado que a gente, bom, se com X a gente chegou aqui, o que acontece se nós chegar com 2x? Então, Exatamente. Porque tem um né, número, né? não é uma coisa, não é uma certeza de garantia, mas a gente consegue ter já mais ou menos uma E- noção de o quanto mais a gente investir, onde é que a gente pode chegar, entendeu? Então, é,
tipo assim, não fazer também. Eu fazia de uma maneira assim, eu não entendo de anúncio, não entendo de nada. Também olhava, patrocinar, não entendo pouco, assim, sabe? Então o que que eu fiz? Falei, fiz um card, patrocinei, botei lá, tive um resultado, pô, né? Legal, né? Sim, Compartilhei contigo lá sim. no início, lá do ano, lá, pô, tá tendo legal, a gente tá conseguindo fazer vendas. Só que o Facebook, ele vai manjando aquilo ali, entendeu? Eu não sei a forma que o algoritmo trabalha, daqui a pouco ele vai dando uma escanteada, porque vai aparecendo demais para as pessoas, daqui a pouco as pessoas não vão comprando, o preço do anúncio começa a subir e a gente vai dando uma estagnada, assim, sabe? Foi isso que aconteceu com a gente. Então E aí aí ia fazer o que agora? Tipo, aí eu cheguei, bom, cara, o que a gente pode fazer e tal? Aí tu falou, não, né, a gente tá criando uma nova, né, uma aba aqui para tentar resolver esse problema. Então, né, pô, vem boa exatamente. hora, assim, né? O Ah, número, né, o que a gente investe no lead hoje é 5, 6 vezes menor do que antes, sim. entendeu? E a gente está conseguindo hoje, com o mesmo recurso que a gente colocava antes, ter muito mais vendas, sabe? Então, se a pessoa que, né, eu quero investir, cara, pede ajuda para uma pessoa que entende a fazer aquilo ali, sabe? Ou a não ser que tu já conhece, que tu entende aquilo ali, perfeito, ótimo, entendeu? Sabe como E fazer. mesmo assim é Não importante ter sabe, uma segunda opinião, né? Uma foca, consulta. foca no que tu é bom, entendeu? E Isso. paga a pessoa para fazer aquilo ali, porque ela vai te dar um resultado bom, entendeu? Isso. E foca no que tu é bom em fazer, E, sabe? Então, aí- isso sabe, é fundamental. Pode parecer a pessoa, mas é caro, eu vou pagar um cara para fazer. Tem resultados. O resultado vai aparecer, exatamente. Aí tem que entendeu? fazer as ações e medir o resultado, né? Sim. Uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui cara, tá bom, tá ruim, o número que não diz, não é Ah, ninguém que diz, é um número. ah, E se o número não tá bom, a gente tem que remodelar, encontrar uma sim, solução. exatamente. E é isso, a gestão da empresa, seja o tamanho que for, você faz com números. Não tem como tu fazer uma Resultado, gestão sem resultado. números, porque aí tô indo bem, tô indo mal. O número vai Ele dizer vai para te nós. dizer. Isso não tá bem, não tá legal, vamos mudar. Porque aí a gente consegue, antes de gerar o problema, a gente consegue encontrar uma Foi o que solução. eu vi lá que eu cheguei pra vocês e falei, cara, tá, o lead tá muito alto, né? O anúncio tá ruim, não tá E legal, isso não é afeta o caixa, aí normal. falta dinheiro no caixa, aí. Sim, eu digo, não é normal isso aqui, a gente precisa ver alguma outra coisa, sabe? Aí pedi a opinião do Lucas e tal, eu digo, não, a gente vai resolver, vamos ver alguma forma pra gente tentar solucionar isso. E, pô, tá dando super certo, assim, então indico pra quem Já quiser, fica a dica aí nos próximos é, podcasts, nós vamos fazer um conteúdo só sobre estratégia de marketing. Vamos trazer o time é, de marketing aqui junto com o Thiago, que é um nosso cliente funciona muito, nessa cara, área. Nós vamos demais. discutir sobre isso, os resultados. Daqui a pouco até apresentamos alguns números É, que não podemos fazer que a gente pode números. mostrar aqui, né? Tem a questão também de sigilo das informações, é óbvio, né? Mas a ideia é trazer alguns números aqui para vocês entenderem, que talvez acreditamos que isso vai Ah, até impactar o seu negócio aí também que está sim, assistindo, né? porque a pessoa fica com aquela trava, assim, sabe? Aham. Será que vai dar certo? Será que não vai? Cara, começa com um pouco. O que que tu pode investir naquilo ali? Sim. Entendeu? Daqui a pouco nem tu disse lá no meu Prolabore, pô, tá demais. Cara, pega, sei lá, 200, 300 pila, sei lá, 100 Abrir mão pila, disso, né? entendeu? Coloca um pouco, vê, entendeu? Testa, coloca lá, entendeu? Bom, eu vou investir isso aqui por mês porque é o que eu acho que eu posso fazer isso aqui, entendeu? Vai dar Aí certo. que entra Com a um. estratégia certa, adequada, de quem conhece, não tem como, sabe, como não dar certo. Pode não dar super certo, ou uma coisa, sei lá, o número que tu tá imaginando, mas alguma, e é que nem tu disse, o número ele tá ali para ser estudado, Ser lido, analisado, né? É. entendeu? Para ser lido. O que que aquilo ali é bom? Referente ao que ele é bom. Uhum. Ele é ruim, referente ao que ele é ruim. Perfeito. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma noção e ter um ponto de Porque a partida, partir daquilo aí entendeu? tu toma o plano de ação para melhoria daquele número ali. Aí tu Exatamente. vai acompanhando se aquelas ações que a gente imaginou que ia dar certo, nem sempre dá, é óbvio, né? Porque se nós tivéssemos bola de Bom, cristal, nós seria bilionário, né? tava lá com o A gente Elon Musk. nós estaria fazendo um podcast agora aqui nas Maldivas, né? Ou É, em outro lugar, né? sim. Enfim, mas é isso. Não é tentar de qualquer jeito sem uma ideia de número. Tu vai lá e com um número tu plana um plano de ação em cima disso, né? É isso que a gente acredita. E quando a gente tem o financeiro junto com o marketing, o que acontece? O orçamento que a gente pode utilizar para o marketing, né? A gente consegue enxergar o número. Só a empresa tem capacidade de investimento disso aqui. Então vamos pegar esse dinheiro e vamos potencializar na empresa para trazer mais dinheiro e fazer o fermento que a gente chama, né? Porque vai Sim. botando e vai crescendo, né? Então é investir em ativos dentro da empresa. E um dos ativos dentro da empresa é a geração de anúncios, geração de leads, contatos, né? Outra coisa importantíssima das empresas que as empresas falham e jogam no lixo o dinheiro
é não cadastrar os clientes. Sim. É não ter uma... Cara, a gente chora aqui quando a empresa não tem um tem cadastro de não faz cliente. um cadastro. Não, né, a pessoa vai lá e pede um orçamento e... Cara, hoje em dia, as empresas que quando você vai fazer um valuation de uma empresa, um dos pontos que leva em consideração é o banco de dados da empresa. Quanto que a empresa tem de banco de dados de clientes? Com telefone, com histórico do cliente, né? Com Sim. as informações possíveis do cliente. Isso era uma coisa que a gente não tinha antes, a gente não trabalhava, porque Sim, né, falta abraço, entendeu? Falta tempo para executar tudo isso. Hoje a gente tem já um banco de dados com, sabe, com o cliente, a gente usa o Conta Azul, não sei se eu podia falar, mas sabe, um programa excelente, assim, sim, que diferentemente do RP, mas que tu tenha... consegue mapear tudo, assim, e hoje qualquer gastou, RP hoje que sabe? vai ter linha de frente de caixa, eu tenho certeza que tem um cadastro de cliente. E outra não tem, Excel. Né? Mete no Excel ali, cara, Sim, tem um lugar... Funciona muito, entendeu? Né? Tu ter, por exemplo, eu quero saber qual é o cliente que eu quero os clientes que mais gastaram, os clientes que mais consumiram, eu quero dar um desconto para eles, porque fizeram bastante coisa, eu quero dar um desconto para eles. Saber que é os top 5, né? Eu vou lá e pego. De vendas. Eu vou lá e seleciono lá qual foi os clientes que gastaram mais no ano de 2023, no ano de 2024, eu vou dar um desconto para eles. Daqui a pouco a Jota... Por que a Jota parou de comprar? Né? Comprava e parou. Sim. Vou fazer uma ação comercial. Tu tem isso tudo guardado, ou remarketing, né? Esses clientes que chegaram até ali a ponta não pagaram, vou fazer uma campanha, vou pegar esses clientes e vou fazer um remarketing em cima. Né? Ou vou fazer um pós-venda que esses clientes que compraram. Informação e dinheiro. Formação e dinheiro. Então, assim, não jogue dinheiro no lixo, né? Tenha sempre um cadastro de cliente ali. Urgente, isso é para ontem. Num caderno que tu tenha, por enquanto. Tem que anotar, tem que ter guardado, tem que estar tudo o máximo possível. Eu não consigo, nem falou, não consigo ter o RP, eu não consigo ter o conta... O Excel básico ali, não consigo... Caderno, nome, fulano de tal, CPF tal, CNPJ, telefone tal. Vai uma dica aqui, ó, aquele sistema que tu tem lá, que tu só pensa que é para tirar nota fiscal, que tu precisa ter por causa do governo... Eu sei que você que do outro lado aí, que é empreendedor, tem esse sistema, não digo um só, mas qualquer sistema, que tu pensou assim, eu vou ter que pagar esse sistema aqui porque eu tenho que tirar nota fiscal, então só vou usar quando tirar nota. Esse sistema tem um cadastro de cliente. Tem. E muitas vezes quem vende esse sistema nem sabe que tem, porque os clientes nunca pediram. A gente atende clientes aqui que tem sistema meio igual. E teve um momento que a gente sabia mais sobre o sistema que a própria empresa que vendia o sistema, porque não por culpa, talvez não vou dizer da empresa aqui, mas porque não tinham aquilo como ninguém demandava, ninguém perguntava sobre aquilo ali. Então, tipo, vai plantar o sistema, ensinava assim, isso aqui, tu vai lá e quando precisar tirar nota, né, aquela coisa toda, né, o cliente tá aqui, tu vai ali e tira nota. Então, só que os RPs não é só para, eu tenho um compromisso fiscal. Não, é um sistema que tu pode utilizar para outras coisas. E a gente ajuda o cliente nisso, a perceber que ele tem que usar para gerar resultado. Porque se quiser ter resultado diferente da grande maioria, tem que fazer coisas diferentes. Se fizer igual, vai ter o mesmo resultado. Isso, e a gente vê só pessoas reclamando dos resultados, que não entra ninguém no seu comércio. Mas o que diferente tu está fazendo, que esforço tu está fazendo diferente para atrair clientes, que hoje em dia hoje tu não pode mais sofrer venda, tu tem que fazer venda. E a grande maioria das pessoas sofrem a venda. O que é você? Sofri uma venda. A pessoa veio e me procurou. Aconteceu. Cara, quem tá só sofrendo venda hoje tá sujeito... Uma hora vai deixar de sofrer. Ou só depender de indicação e tudo. É importante indicação tudo, porque vai ter outra pessoa que vai estar fazendo a venda. Exatamente. Então, e hoje em dia, qualquer ramo tu tem que... Não é forçar a venda nisso, mas tu tem que ter estratégia, tem que, fazer canais de vendas, tem que ter vários canais onde tu pode captar essa venda, né? E aí o dinheiro entra na empresa, tu tem que, obviamente, ter esse controle e saber o que tu vai fazer com o dinheiro, né? Para que a empresa possa crescer, senão a empresa vai ficar sempre patinando e tu não sabe por que tu não sai do lugar, né? Então, enfim, tem vários outros assuntos aqui dentro do podcast. Daria conversa para horas. Vira uma live, aquelas enormes de 4, 5 horas, né? Sim. Né? Mas, enfim, a gente quer agradecer o Thiago, né? Agradecer todo mundo que está até agora aqui no nosso podcast. A gente é o primeiro episódio de uma série de episódios aí que a gente vai ter, de histórias empreendedoras. Né? Então, a gente quer te agradecer, né, Thiago, pela tua disponibilidade de tu vir aqui na empresa. Um dia chuvoso hoje, né?
Sim. Aqui em Caçapava, né? Tá mais chovendo do que fazendo tempo, né? Tempo bom. Mas a gente quer te agradecer e dizer que tu pode contar com a gente. A gente está muito feliz de ter tu como nosso cliente, né? Acima de tudo, a gente fica muito feliz de ver os teus resultados, porque não tem a ver com números, tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua Sim. família, tem a ver com teus sonhos. Então, eu sempre repasso isso para minha equipe, que a gente não está ali atendendo friamente, a gente está ali ajudando aquela pessoa a manter o sonho dela Sim. vivo e aceso e que ela cresça muito. Então, a gente fica muito feliz e comemora junto as vitórias dos clientes. Então, a ideia de trazer as pessoas aqui é para a gente falar muito humanamente sobre essa parte de gestão, desmistificar muita coisa, falar coisas que a gente já passou para que as pessoas, né, possam não passar, que a gente possa ajudar muitas pessoas, né? Porque a nossa missão é essa, né? É compartilhar aquilo que a gente sabe, o Sim. pouco que a gente sabe, né? E poder aprender muito, aprendi muito contigo hoje, né? É uma história muito bonita de superação, né? E de acreditar, tu é um cara que acredita muito naquilo e tu é muito fiel, assim, tipo, tu crê e vai lá e faz. Acho que é um dos pontos que tu tem mais qualidade, assim, além de outros que tu tem. Sim. Essa humildade também de tu reconhecer, isso nunca perde, isso sempre procura cada vez mais. Eu vejo que tu é um cara que pergunta pra tua equipe, então eu vejo que tu tá num caminho muito bacana de liderança também, né? Porque o líder é aquele que ouve, o líder é aquele que escuta, né? Sim, isso Então direciona. a gente vai, um tempo assim, a gente vai aprendendo com as pessoas, assim, cada um ele tem alguma coisa para te ensinar, Com certeza. seja boa ou ruim, entendeu? Então, cada pessoa vai te ensinar alguma Tudo é uma coisa. experiência de Tudo é aprendizado. experiência, É, entendeu? Então, ou escuta as pessoas, que nem eu falei lá no início, é positivo, absorve, é negativo, joga fora. Entendeu? exatamente. Não discute, não bate boca, não cria caso, sabe? Segue em Não perde frente e tempo vai. com coisas Não perde pequenas, né? tempo, vai fazer o que tu tem que fazer, entendeu? O que tu Perfeito. precisa fazer. Então, escuta mais as pessoas, entendeu? A gente tem duas orelhas e uma boca, É, entendeu? Para escutar mais e falar menos, assim, sabe? Então, escuta, vai ser bom, vai ser ruim? Bom, teu senso de valor vai te dizer, entendeu? Se vai ser bom ou ser ruim. Então, sabe, escutar mais quem tá no teu lado ali. Funcionário, às vezes, ele tá com um problema, com uma dor, com uma queixa, e ele não tá sabendo te dizer, entendeu? Que nem pouco tempo eu conversei contigo sobre um caso que aconteceu, então ele não tá sabendo passar para ti aquilo ali. Escuta mais ele, conversa, entendeu? exato. Sabe, tem uma abordagem diferente, um pouco menos de gestor e um pouco mais de amigo, sabe? Então, às vezes a gente consegue resolver um problema e não criar outro tipo Uhum. de problema que, né? Então a gente consegue, às vezes, sabe, Saber contornar uma lidar, né? situação, Não, sabe? não Então, entrar junto no problema da pessoa e sim tirar ela exatamente. do problema, não É, entrando no. então isso vai é muito mais do pessoal, assim, sabe? A gente cresce com isso, entendeu? A gente Exato. cresce com isso, sabe? Tentando conversar um pouco mais com as pessoas e entender mais a pessoa, não como um número, e sim como, sabe, é um ser humano que tá ali passando um tempo contigo todos os dias, entendeu? Então ela não tá ali, sabe? Não é um número que tá ali que tu tira e bota Exato. outro, entendeu? É um ser humano que tá ali passando 8 horas contigo do teu lado, entendeu? Então aquela pessoa tem que estar bem, Exato. entendeu? Ela Perfeito, precisa estar cara. bem. Perfeito. Isso faz parte da liderança, do amadurecimento que todo Sim, líder tem que ter, né? É olhar pro funcionário como um ser humano mesmo, né? Cobrar o que tem que cobrar, desenvolver, tem que sim. dar feedback quando precisa dar feedback, corrigir o que Mas precisa corrigir. aquela pessoa precisa estar bem. Se Exato, ela precisa não estar estiver bem. bem, Exatamente. teu trabalho não vai ficar bem, o Que teu não existe resultado. a separação entre o pessoal e o Ah, profissional, né? As pessoas não vão chegar exatamente. na porta assim, vou deixar meus. O problema fica aí na porta, Não, isso não quando vai eu acontecer. sair eu te pego de volta. Não vai Não, acontecer não, não isso. existe isso, e às vezes a gente tem uma crença que E isso. aí fica difícil de tu querer, que nem tu falou, vestir a camisa, fica difícil. Exato. Se tu ter essa abordagem de que, teus problemas ficam lá fora, como é que a pessoa vai vestir a Sim, camisa? exatamente. Entendeu? Que ela vai dizer, pô, não tô tendo um suporte, eu tô mal agora, hoje eu não tô bem, aconteceu um problema aqui ali e tal, e então você tá me cobrando produção, coisa, fica difícil, entendeu? Então a gente tem que ter a produção, tem que ter o número, mas também tem que ter o humano, assim, sabe? Cada vez mais a gente precisa entender mais, sabe, conversar as pessoas, aceitar a limitação que a pessoa tem, daqui a pouco ela tá limitada de um lado, mas ela tem um potencial no outro, entendeu? Então tem que entender qual é Aham. O perfil da a pessoa. forma com que aquela pessoa consegue entregar o máximo dela, entendeu? Bem, entendeu? Então, isso é o que eu tento cada vez mais, assim, tentar enxergar aonde que aquela pessoa pode render mais, na posição dela, entendeu? O Exatamente. que que tu consegue fazer melhor? O que que tu consegue se sentir bem fazendo? Sabe? De que jeito que tu consegue trabalhar melhor? Sei lá, até daqui a pouco, não, eu consigo trabalhar melhor com um café
sem açúcar de manhã. Beleza, vamos lá fazer um café sem açúcar de manhã para você tomar, entendeu? Aquilo Dá vai me energia. causar, aquilo vai me trazer algum problema? Não, então, toma uma térmica de café. Mas se tu vai trabalhar melhor assim, tu vai te sentir melhor, bora. Vamos dar ali. Entendeu? Então, sei lá, sabe, um exemplo, né, hipotético, mas entender mais as pessoas, sabe? E o que eu vejo, assim, muita gente e uma percepção um pouco mais antiga, assim, lógico que nem todo mundo trabalha assim, mas aquela coisa, assim, sabe, das 8 às 6, trabalho, número, resultado, aquela coisa, isso tá deixando e cada vez mais vai deixar de existir, sabe? Sim. Então, né, uma dica que eu dou, assim, para as pessoas, se eu posso, né, falar alguma coisa, é isso, é pensar mais nas pessoas. Eu esqueci o nome do autor, mas ele tem um cara que fala assim que tu conhece negócios quando tu conhece de pessoas. Só consegue gerir negócios quando tu consegue gerir pessoas, porque os negócios são feitos de pessoas, né? Sim. E a inteligência artificial tá aí, vai eliminar muita atividade que a gente faz operacional, só que ela não vai substituir a tua capacidade de tu desenvolver e de liderança de pessoas. Então, esse é o ponto também que a gente tem que pensar, né? Como líderes, que líder eu sou na minha equipe, né? Enfim, isso é um tema também dentro do RH que a gente vai trazer aqui junto com a Ana Paula, que é a nossa RH aqui da empresa. É um ótimo tema de liderança e essa parte de como dar feedback, de como desenvolver as pessoas, né? De olhar as pessoas mais com o lado humano. Muito bem, então, a gente quer agradecer novamente a tua participação. De estar aqui. Muito boa. Para mim, eu só aprendi também, que nem eu te disse, né? Tu falou, deixa eu te ver o jogo hoje. Não, para mim, primeira coisa, trabalho. Eu queria estar aqui, entendeu? Eu esperei essa oportunidade. Tu disse, vou te convidar. Para mim, é uma honra e sempre quando tu quiser conversar, a gente apresentar alguma coisa nova que a gente está fazendo, algum desenvolvimento que a gente teve, para mim é motivo de orgulho, assim, a gente conseguir mostrar o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está crescendo. É o que eu mais quero, é passar para as pessoas os caminhos que a gente está trilhando e está conseguindo se desenvolver, entendeu? E talvez até o caminho errado, não fazer o que a gente fez, entendeu? Então, mostrar o caminho errado que a gente fez e, eu errei esse caminho, não significa que tu tenha que passar por isso também, entendeu? Então, faz diferente, abrevia o teu sucesso, entendeu? Pula essa etapa aí. Pula essa etapa, abrevia, porque tu pode chegar lá antes, entendeu? Então, não faz isso, sabe? Então, a gente conseguir passar isso, assim, se alguém conseguir ouvir um pouco e conseguir entender um pouco disso, para mim, já é uma vitória, assim, já é... Top. Porque, sabe, a gente conseguiu passar alguma coisa. E eu tenho certeza que esse conteúdo aí, as pessoas que estavam com intenção de assistir e prestaram muita atenção, tenho certeza que sai desse conteúdo muito melhor do que entrou, que nosso objetivo é esse, as pessoas consigam, através do conhecimento que a gente está aqui abordando, saiam muito melhor desse podcast do que entrou, né? Essa é a nossa missão, que é gerar resultados através também do conhecimento, né? Conhecimento liberta, né? O conhecimento é a maior ferramenta que a gente pode ter no mundo para a gente vencer qualquer desafio, né? E o conhecimento a gente leva onde a gente estiver, né? A gente tiver Caçapava, a gente está com conhecimento, se for para onde for, conhecimento... Ninguém tira da gente. Né? E conhecimento só tem valor na troca. Guardou conhecimento não serve para nada. Conhecimento tem que ser compartilhado. E tu aprende muito quando tu ensina. Exatamente. Né? Então a gente está aqui muito aprendendo um com o outro. Como eu te disse, para mim, eu queria muito estar aqui, eu queria muito vir. Então, que massa. Porque, cara, pode parecer badalação e coisa, mas eu aprendo muito quando eu venho, entendeu? Então, cada reunião que a gente faz ali, eu aprendo muito, entendeu? Legal. Eu absorvo muito conhecimento. Então, cada tempo que a gente passa conversando junto, entendeu? Que a gente está aqui dialogando, que a gente está ou no telefone no WhatsApp, lá, então a gente está aprendendo alguma coisa, entendeu? E é crescimento, é desenvolvimento, e eu gosto muito disso, entendeu? Então, cada tempo que a gente está junto e trocando uma ideia ali, é desenvolvimento, é crescimento. E eu gosto muito disso e cada vez mais eu quero estar inserido nesse contexto. E não só eu, a equipe toda, né? Que sim, lógico. A aí é fera, né? A Jota somos dois em si, né, cara? Então, para mim, eu gosto muito de participar, entre aspas, desse do processo. Né, massa. Esse movimento que a gente está fazendo aí. Para mim é bastante satisfatório. A nossa missão é cada vez mais poder ajudar, né, os empresários a não se sentir sozinho e ter com quem possa contar e se desenvolver. Esse é o nosso grande objetivo, né? Não só eu, mas toda a minha equipe da J Soluções. Então fica um forte abraço aqui para todos, né? A gente quero agradecer também o Wellington aí, que está na parte aí do suporte aí. Graças a ele aí, nós estamos com a parte toda técnica aí funcionando, né? Agradecer o Daniel também que está aqui, está nos bastidores aqui, né, do nosso podcast. Exatamente. Né? Então aí a gente não faz nada sozinho, então tudo é uma equipe, né?
Eu vou também tirar eles dos bastidores, vão trazer aqui para essa mesa aqui para a gente discutir vários assuntos aí. Tem muito conhecimento Muito também. conhecimento. Então a ideia é essa, vamos se ajudar aí através do conhecimento. Pessoal, um forte abraço. Sigam aí o nosso podcast, né? Compartilha para muita gente aí esse nosso conteúdo. E tamo junto. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Valeu, Thiago. Um abraço. Obrigado. Até mais. Até mais.